As informações do seu clube do coração. Futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 3h, 12 minutos agora. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 4h, abertura, quarta rodada, Série A1, Campeonato Paulista, em campo,
A Macaca contra o Leão, Ponte Preta e Internacional de Limeira. Estádio Major José Levi Sobrinho, em Limeira. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Estarei ao lado do Pedro Lino, que você já vê na tela aqui do YouTube dos canais Futebol Interior. Estarei ao lado do Felipe Marques. Na nossa mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior hoje é tudo com ele, o grande Felipe Marques. Direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral, Dr. Arthur Eugênio Matias. Mesa de áudio e vídeo é do Felipe Marques, aqui nos canais Futebol Interior. Reportagem do Pedro Lino, narração comigo, Brasil, Ponte Internacional de Limeira. A bola rola daqui a pouquinho. 4 horas da tarde, para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 997883821. 997883821. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Conosco também, Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, 3 da tarde, mais 14 minutos a partir de agora. Eu giro os destaques da nossa jornada esportiva. Macaca vem para campo daqui a pouquinho, 4 da tarde, para encarar a Internacional da cidade de Limeira e para destacar a Ponte Preta. Aqui nos canais Futebol Interior temos ele, repórter Pedro Lino. E aí, Pedro Lino, como é que você tá, meu querido? Grande abraço para você, boa tarde. Fala, Carlos, boa tarde a todos que estão na transmissão de Inter de Limeira e Ponte Preta. A Macaca que vem de empate na última rodada contra a Portuguesa no estádio Moisés Lucarelli por 0-0. A Ponte Preta que esteve com 2 jogadores a mais e não conseguiu fazer o gol. A Ponte Preta que é a terceira colocada do grupo D com 5 pontos. O grupo D tem o Palmeiras líder com 7 pontos, São Bernardo com 6 pontos segundo, a Ponte Preta com 5 em terceiro e o Velo Clube que ainda não pontuou é o último colocado. A Ponte Preta que já está escalada, tinha uma dúvida se o Arthur, que sentiu uma lesão no jogo contra a Portuguesa, se jogaria ou não. A Ponte Preta já divulgou a escalação e Arthur titularíssimo. A Ponte Preta que vai jogar com o mesmo time que enfrentou a Portuguesa na quarta-feira. E segue você aí, Corsato. São 3 vezes a repetição da mesma escalação, né? Isso, 3 vezes a mesma repetição da escalação. O Alberto Valentim que por enquanto tá se dando bem e não tá quebrando a cabeça. Isso. Quer que eu já fale a escalação rapidinho aqui, Corsato? Espera só um pouquinho, só para lembrar que no jogo da Ponte Preta contra o Santos, que foi o segundo jogo, a Ponte só não teve a mesma escalação porque o Dudu foi expulso contra o Novo Horizontino, né? Senão, poderia ser 4 escalações iguais, mas o Valentim mantém o mesmo time. Então escala a Ponte aí, rapidinho, Pedro. A Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, que é o capitão, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. No banco de reservas do técnico Alberto Valentim, Pedro Rocha, Elvis, Renato, Castro, João Gabriel, Vicente Concha, que está estreando na Macaca nessa rodada, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito, Vitor Andrade, Bruno Lopes e Danley. Esse Pedro Lino trazendo destaque da Ponte Preta. A bola rola daqui a pouco, às 4 horas da tarde. E para falar da Internacional de Limeira agora, né? Adversária da Ponte Preta. O que você fala dessa Inter da cidade de Limeira, hein, Pedro Lino? A Inter de Limeira que também está escalada e vem de empate contra o Novo Horizontino fora de casa por 1-1. A Inter que está no grupo A, que tem Corinthians, que é líder com 9 pontos. Mirassol em segundo com 6 pontos, a Inter está em terceira com 2 pontos e o Botafogo de Ribeirão Preto em quarto também com 2 pontos. A Inter de Limeira que fechou a contratação do Ramon Carvalho, lembra dele, Corsato? Sim, Ramon lembro Carvalho e não tenho saudades. Ramon Carvalho que esteve na Ponte Preta na temporada passada e fechou com a Inter de Limeira. Também tem Felipe Albuquerque no time da Inter que já passou pela Ponte e outros nomes também.
Legal, tá aí então o nosso Pedro Lino trazendo o seu destaque, o destaque da Internacional de Limeira. Tô dando uma olhada aqui, o Ramon Carvalho não tá nem no banco hoje. Não, viu? ainda não, mas já tá contratado. Ô Corsato, só pra falar o time da Inter também, o André Luiz é o goleiro, Felipe Albuquerque, Gui Mariano, Roberto, Léo Kovic, Ibali, Rafael Silva, Albano, Eduardo Porto, Marlon e Juan Tavares. O técnico é ele, Felipe Conceição, que já passou pelo Guarani. No banco de reservas, Igor Gabriel, Flávio, Juan, Alexandro, Pablo, Carrídio, Bernardo, Juan Ribeiro, JP Galvão, Estevão, Alisson e Carlão. JP Galvão que começou como titular, mas aí o Felipe Albuquerque, aquele mesmo que passou pela Ponte Preta, assumiu aí a vaga de titular, ele que já jogou pela Internacional de Limeira. Muito bem, esses os destaques da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. 3 da tarde, mais 19 minutos. Vamos pro FM daqui a pouco, hein? Assim que a bola começar a rolar, estaremos também em 87.9. Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais cedo, São Paulo venceu o Corinthians pelo placar de 3-2 e se sagrou campeão da Copinha no aniversário de 471 anos da capital paulista, São Paulo, completando hoje 471 anos. E o São Paulo sagrou-se campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bom, estamos com o Série A2, Campeonato Paulista. Bola tá rolando, placar ao vivo Futebol Interior. Anotando para você, 20 minutos passados do primeiro tempo. São José e Primavera vão empatando pelo placar de 0-0. Mas o Primavera, ele fez um gol agora há pouco, viu? Só que como na Série A2 não tem VAR, né? Não tem VAR na Série A2, a bola entrou, mas o juiz não conseguiu enxergar e valeu o que disse o juiz dentro do campo. São José e Primavera vão empatando 0-0. Bola rolando também para Taubaté e Votuporanguense, também mesmo placar 0-0, jogos do primeiro tempo. Já o Capivariano, meu Deus, hein? Vai derrotando a Ferroviária. Rapaz, a Ferroviária, hein? Quem diria, hein? Ferroviária já segundo ano na Série A2 e vai tendo dificuldade por lá. Capivariano 2, Ferroviária 0. Ituano e Juventus se enfrentam também 0-0 neste momento. Hoje, às 18 horas, tem 15 de Piracicaba e Grêmio Prudente. Amanhã, 10 da manhã, tem Oeste e São Bento, jogos dessa Série A2 do Campeonato Paulista. Que mais que temos aqui? Lembrando que também tem mais jogo, claro. Linense e Rio Claro também às 10 da manhã. Portuguesa, Santista e Santo André. Que jogo charmoso esse, hein? Santista e Santo André pela Série A2 do Campeonato Paulista. Série A1 deste Campeonato Paulista, essa é a rodada de número 4, né? Que será aberta hoje, nesse momento, com esses jogos. Água Santa e Bragantino, 4 da tarde. Água Santa que mandou embora o Marcelo Cabo. Internacional de Limeira e Ponte, jogo comando aqui dos canais Futebol Interior. Ainda hoje, 18h30, tem Velo Clube e Santos. Estaremos acompanhando no placar ao vivo. E às 8h30 da noite, Palmeiras e Novo Horizontino, lá com a rádio Amizade de Novo Horizonte. O timaço do Nelsinho Luiz, que agora é vereador lá em Novo Horizonte. Grande Nelsinho Luiz. Palmeiras e Novo Horizontino. A bola vai rolar 8h30 da noite. Assim que terminar a transmissão desse jogo aqui, a gente já vai lá para a Rádio Amizade de Novo Horizonte, para Palmeiras e Novo Horizontino. Amanhã, 4 da tarde, tem Mirassol e Portuguesa. Às 18h30, Botafogo e São Bernardo. Mirassol e Portuguesa, jogo comando aqui dos canais Futebol Interior amanhã à tarde. Também amanhã às 18h30 tem São Paulo e Corinthians. E jogo comando aqui dos canais Futebol Interior também amanhã. Série A1, Campeonato Paulista, Guarani Noroeste. Guarani Noroeste com Lucas de Souza e Albert Cavalcante. 3 da tarde, mais 22 minutos, primeiro intervalo na jornada esportiva. Você participa pelo YouTube Futebol Interior. Deixa lá sua mensagem, daqui a pouco vou mandar o seu recado pro ar por aqui, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Daqui a pouco voltamos. Tem o Arthur Eugênio Matias falando de um jogador que jogou na Ponte Preta e também na Internacional de Limeira, hein? Daqui a pouco, já vamos trazer aí o Arthur Eugênio com curiosidades sobre esse jogo e o nosso
querido Pedro Lino tem convidado jogadores da Macaca que passaram em entrevista e vão passar também aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Fica com a gente, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 4 da tarde. Estarei com essa figuraça aqui grande, Pedro Lino. Pedro Lino que tá igual o Fernando Marchiori. Você é técnico lá do Primavera. Vocês fizeram o mesmo regime, né? Mesmo regime, mesma dieta, ele que, igual eu, era mais fortinho. Quantos quilos você perdeu, Pedro? Eu perdi 30 quilos, Corsato. Caramba, velho. Parabéns, cara. 30 quilos Parabéns, você em sabe, 6 meses. Você sabe que eu sou um entusiasta e agora eu tô falando sério. A gente, pra quem conhece, a gente sabe que a gente é fanfarrão, né? Então a gente tá sempre brincando um com o outro aqui, mas agora, por incrível que pareça, eu vou falar sério, tá? Eu respeito demais pessoas que têm um foco e que seguem o foco até conseguir o objetivo. Costumo dizer isso, tem uma amiga que trabalha comigo lá na Rádio Cidade de Campinas também, a Bruna. Ela passou também por um procedimento, perdeu peso, ela já era bonita, né? Tá ainda mais linda ainda. O Pedro Lino, você é feio, não vai ter jeito, né? Não vai ter jeito, não vai ter jeito, nem com dieta. Mas a saúde em primeiro lugar. A saúde é em primeiro lugar. E eu, quem quer colocar peruca, quem não quer colocar peruca, por exemplo, eu usei peruca há muito tempo, tirei a peruca, fiz implante, pus cabelo, se precisar coloca cabelo de novo. Mas é isso, cara, você que corre aí atrás do seu objetivo. E é isso, o Pedro Lino é um exemplo de que dá certo. 30 quilos. Rapaz, onde você carregava 30 quilos aí, velho? Nem eu sei, sou um pouco baixinho, né? Não sou tão alto. Só foi alimentação? O que mais alimentação, você fez? Dieta, né? E academia. Parei, cortei bebidas alcoólicas, o lanche, que era o meu maior problema, né? Saía de transmissão, saía de jogo, era lanche. Quem quer dá certo. Tá certo.
esse Pedro Lino, nosso repórter aqui dos canais Futebol Interior. Muito bem, 3 da tarde, mais 27 minutos. 3h27, sem perder muito tempo aqui. Rapidamente, eu quero só o time titular, tá? Escalhe a Ponte Preta aí, Pedro Lino, rapidinho. Ponte Preta vai a campo com Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, que é o capitão, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. Então, já que você tá com o caderno aberto aí, Internacional de Limeira. Inter de Limeira vai a campo com André Luiz, Felipe Albuquerque, Gui Mariano, Roberto, Léo Kovalik, Ibali, Eduardo Porto, Juan Tavares, Albano, Rafael Silva e Marlon. Tá certo. Esse é o time da Internacional de Limeira. Já a bola rola pra Inter e Ponte Preta, Internacional de Limeira. E Ponte Preta, diferente da Ponte, né? Que é tudo no feminino, né? O mascote da Ponte é uma macaca, feminino, né? Associação Atlética Ponte Preta, então fica no feminino. A Internacional de Limeira, Associação Atlética Internacional de Limeira. Chamamos de a Internacional de Limeira, mas o mascote é um leão. Então, diferente da Ponte, o mascote é masculino. 3 da tarde. Eu espero que você consiga colocar no jogo até a hora que começar, tá bom? Até a hora que começar. Eu espero que você consiga. Bate aqui, bate acolá. Bom, agora o Arthur Eugênio Matias, que começou o ano mais tranquilão. Começou o ano mais zen. Tá mais calmo, Tá né? mais calmo. O time dele ganhou, empatou, jogou bem contra o São Paulo. Tá mais calmo, mas eu fiz uma previsão pra ele e ele fez outra previsão. Aí ele apostou o meu Chevette, que eu não tenho mais, com o Fusquinha dele, que ele também não tem mais. Como é que a gente vai pagar a aposta? Eu não sei. Mas eu aposto que na Série C teremos uma final campineira, Ponte Preta e Guarani. Claro que a Ponte campeã, óbvio, né? Óbvio. Obviamente. Ele não. Ele fez uma outra previsão. Aí vamos ver quem está correto, viu, doutor Arthur Eugênio Matias. Mas, ó, Ponte Preta, eu quero que você suba tranquilo, tá? Sobe em 4. Se for para ir pra final pro Guarani perder, não vai. Classifica em terceiro ou em quarto. Não vai pra final, não, tá? Deixa o Guarani disputar a final com outro time aí, tá bom? Vamos trazer o Arthur Eugênio Matias, já que tô falando de campeão, vou falar aqui do Wilson Quiqueto, goleiro do time da Ponte Preta de 1969, que conseguiu o acesso para a primeira divisão paulista, foi campeão paulista da segunda divisão em 1969. E o Wilson Quiqueto foi goleiro da Ponte e também jogou na Internacional da cidade de Limeira. E o Arthur Eugênio Matias vai trazer e falar deste goleiraço que jogou na Ponte e na Internacional de Limeira. É com você, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos falar de um goleiro que fez história na Ponte Preta, jogou no Santos de Pelé e teve uma passagem pela Internacional de Limeira. Wilson Quiqueto, um goleiro importante, goleiro titular da Ponte Preta no final dos anos 60, início dos anos 70, negociado com o Santos para dividir a posição de arqueiro santista com o lendário Agustín Mário Serras, goleiro argentino. O Wilson Lumazzi Quiqueto nasceu em Jundiaí, no dia 2 de julho de 1948. Wilson Quiqueto começou jogando nas categorias de base em Itatiba e em 1966, 67, ele foi negociado com a Ponte Preta. E uma curiosidade que ninguém sabe, Silvio Gumiero, que saudade do Silvinho Gumiero, publicitário de primeira linha, colunista do portal Futebol Interior. O Silvio Gumiero jogava na Ponte Preta e foi trocado por Wilson Quiqueto. Wilson Quiqueto saiu de Itatiba e veio para a Ponte Preta, e Silvio Gumiero foi jogar em Itatiba, que à época disputava a segunda, terceira divisão do futebol profissional em São Paulo. Wilson Quiqueto formou num dos mais importantes times da Ponte Preta. Time que voltou à primeira divisão em 1969, sob o comando de Zé Duarte, e depois, sob o comando do técnico Cilinho,
fez um extraordinário campeonato paulista. Wilson, Nelsinho Batista, Samuel Araújo Santos, Teodoro, Roberto Pinto de Cá, Alain, Manfrini e Adilson, time imortalizado da Ponte Preta. O Wilson Quiqueta era o goleiro. O reserva era Valdir Pérez. No final de 1972, mesmo com propostas de Atlético Mineiro, de Grêmio, a opção de Wilson Quiqueto foi ser negociado com o Santos, mesmo sabendo que provavelmente seria reserva do argentino Serras. Wilson foi para o Santos, pois Cláudio, um goleiro que jogava no Santos, na seleção brasileira, não vinha bem de saúde. E o Wilson Quiqueto jogou no Santos de 1972 até 1978, quando foi negociado com o Dom Bosco, do Mato Grosso. O Dom Bosco, que hoje não está bem, está na segunda divisão estadual, montava grandes equipes para disputar o campeonato brasileiro. O presidente, o diretor de futebol, algumas vezes treinador, era o campineiro Álvaro Escófaro, irmão do árbitro Oscar Escófaro. Depois do Dom Bosco, ele teve uma passagem pelo Paulista de Jundiaí e na Internacional de Limeira, quando a Internacional de Limeira se organizava para ser um grande time no interior paulista. Na Inter de Limeira, Wilson Quiqueto encerrou a carreira em 1979 e passou a atuar como treinador de goleiros. Trabalhou como treinador de goleiros no Santos e em outras equipes, até transferir-se para o Oriente Médio. E ficou durante uns 20 anos trabalhando no Oriente Médio com vários treinadores, como Carlos Castilho, como Geninho. Curiosamente, os dois também ex-goleiros. Trabalhou também aqui no Brasil como auxiliar técnico do Geninho, trabalhou em várias equipes. Atualmente, o Wilson Quiqueto está residindo em Santos. Tem uma vida tranquila, tem uma vida feliz e mora na Baixada Santista. Aqui no futebol interior, a história do goleiro Wilson Quiqueto, um goleiro importante na história da Ponte, um goleiro que jogou no Santos, jogou no Dom Bosco, jogou na Inter de Limeira, rapidamente pelo Paulista de Jundiaí. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news, sempre aqui no futebol interior. Arthur Eugênio. Valeu, Arthur Eugênio Matias, falando de Wilson Quiqueto, que jogou na Ponte Preta, estava no time campeão de 69, depois no time terceiro colocado no Campeonato Paulista em 1970, que era para a Ponte ter conquistado o título, né? Naquele jogo contra o São Paulo, né? Porque o São Paulo foi o campeão. Com aquela derrota, a Ponte acabou perdendo também a segunda colocação, mas um pênalti marcado a quase 10 metros fora da grande área. O árbitro da partida marcou o pênalti. Oi. Gustavo Carvalho mandou uma mensagem aqui. Parabéns pela força de vontade, não é fácil emagrecer. Eu comecei uma dieta faz uma semana e já perdi 7 dias. Tá certo. Paulo César Mattioli, vamos ganhar Ponte. Akira Miyamoto, boa tarde, meu FI. Buscar os pontos que deixamos no último jogo contra a Lusa. Vai Macaca. O Gustavo Carvalho, boa tarde, amigos. Ligado na melhor transmissão com vocês. Vamos pra cima e trazer os 3 pontos. O Robson Vitoriano, boa transmissão. Ele tá em Leme, São Paulo. Você pode se inscrever aqui no nosso canal, fique à vontade. Deixa a sua mensagem. Vai lá no chat para participar com a gente. Bom, 3 da tarde, mais 37 minutos. Deixa eu já pagar aqui esse intervalo que eu devo, Felipe Marques. E aí, na volta, vamos trazer aí os convidados do nosso querido Pedro Lino, sempre por ordem alfabética. O Jean primeiro, o Vicente depois. Mas aí, vamos trazer aqui os convidados do nosso querido Pedro Lino, jogadores da Ponte Preta. E o Pedro Lino, depois do Vicente Concha, ele vai traduzir o que o Vicente Concha falou. Aí você já tá pedindo demais, hein? Você sabe que, falando pausadamente, né?
até que dá pra entender alguma coisa, mas o vocabulário é bem diferentão, hein? Concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca estão apresentando a jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Voltamos já já. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá, hein? 3 da tarde, mais 40 minutos, 3h40. Aliás, o jogador Elvis da Ponte Preta, 100 jogos com a camisa da Ponte, né, o Pedro Lino? É isso mesmo, Corsato. 100 jogos com a camisa da Ponte, a Macaca que fez uma homenagem pra ele essa semana nas redes sociais. E é ele, o ex-gordinho Elvis, 100 jogos com a camisa da Ponte Preta. Pois é, interessante, estava dando uma olhada aqui na escalação e ele não tá com a camisa 100, né? Não, tá com a camisa 10. Tá com a 10, mas não tá com a 100. Cara, tem algumas coisas no futebol eu não entendo. É claro que não era a mesma diretoria, né? Mas, e eu tava lá, tá? Tava lá. Na época, o Fábio Ferreira usou a camisa 50, em homenagem a 50 jogos com a camisa da Ponte. Eu tentei avisar os caras lá, falei, não faz isso, cara. Não faz essa homenagem, mas fizeram, né? Fizeram a homenagem. Poxa, seria bacana, né? O Elvis com a camisa 100 hoje, né? Tá no banco de reserva, mas seria legal o Elvis com a camisa 100. Mas, não, tá com a camisa 10, o Elvis que ainda continua no banco de reservas do técnico Alberto Valentim. E chove em Limeira, hein, Corsato? Chove em Limeira, a chuva chegou. E tem muito torcedor da Ponte lá em Limeira, viu, ô Pedro Lino? Tem bastante torcedores. Eu passei na frente do estádio Moisés Lucarelli hoje, tinha uns 5, 6 ônibus saindo do estádio Moisés Lucarelli, mais o pessoal que vai de carro. Sim, meu amigo Charles, por exemplo, foi de carro, com toda a família. Foi todo mundo pra lá? Foi todo mundo pra lá. E 5, 6 ônibus, 240 pessoas mais ou menos de ônibus, né? É isso, deveremos ter aí uns 400 torcedores da Ponte lá no Limeirão, pertinho, né? Limeira de Campinas. 40 minutos, né? Se você quiser cortar o pedágio, acho que de cortar o pedágio, acho que nem isso, viu? É perto. É pertinho. Bora lá. Bom, 3 da tarde, mais 42 minutos. Bom, 2 jogadores falaram aí pra assessoria de imprensa e também pros coleguinhas nesta sexta-feira, né?
antes do último coletivo da Ponte, pronto para esse jogo. Um atacante e um zagueiro, não é, Pedro Lino? Você quer começar com quem? É isso mesmo, um atacante e um zagueiro, falou antes do último coletivo da Macaca para enfrentar a Inter de Limeira. Quem vai falar com a gente aqui nos microfones do Portal Futebol Interior é Jean Dias, atacante da Macaca, que fez o gol contra o Novo Horizontino. O Jean Dias fez o gol contra o Santos. Isso. O Jean Dias, que fez o gol contra o Santos, falará aqui no microfone do Portal Futebol Interior. Vamos conferir. O futebol ele é tão dinâmico que são 2 empates em casa, né? São 2 empates em casa e uma vitória fora. Então a gente tem que procurar melhorar dentro de casa, com certeza. Agora vamos para um jogo fora, respeitando o adversário, com certeza. Mas nós sabemos que precisamos melhorar dentro da nossa casa. Então, como que isso acontece? Isso acontece no dia a dia, né? Trabalhando cada vez mais, compreendendo cada vez mais aquilo que o professor tem a nos pedir, para que a gente possa, dentro de casa, junto com a ajuda do nosso torcedor, conquistar os êxitos dos 3 pontos. Cara, a gente costuma conversar entre nós que a gente absorveu muito rápido aquilo que ele quer. Para o atleta, para o atacante, quanto mais próximo do gol, melhor. Então, quando você faz essa função que ele pede, é justamente isso, para que a gente possa estar mais próximo do gol e que possa concluir. Então, agora é como eu falei agora há pouco, né? É melhorar cada vez mais, é evoluir. Estamos no 3º jogo ainda, mas é evoluir cada jogo para que a gente possa trazer alegria para a nossa torcida. Experiências maravilhosas, né? Eu lutei muito para chegar nesse nível de patamar, de Ponte Preta. Então, esses últimos anos trouxe experiências maravilhosas, convivi com atletas de alto nível, competições de alto nível, então isso aí ajuda bastante para que eu possa chegar hoje aqui na Ponte Preta e estar preparado para vestir esse manto tão grande. A nossa expectativa ela é muito grande, por quê? Porque nós temos os nossos objetivos dentro da competição. Então, a gente com certeza respeita a equipe adversária, mas a gente vai procurar fazer aquilo que o professor tem nos passado. Se a gente sonha com alguma coisa maior, a gente tem que fazer o sacrifício que é necessário. Então, eu acredito que é dessa forma que a gente vai conquistando nossos objetivos. Tá aí o Jean Dias, e quem falou também, que vai falar aqui no microfone do Portal Futebol Interior, é Vicente Concha, contratado da Macaca, zagueiro da seleção de base chilena, que também estreia hoje aqui no Ponte Preta e Limeira, né? Inter de Limeira. Vicente Concha falando no microfone do Futebol Interior. Vamos conferir. Muy feliz, la verdad, de estar acá, contento. Es una nueva experiencia. Llegar acá a un club tan grande como Ponte Preta es maravilloso para mí. Feliz, con ganas de crecer en todo momento. Y hasta el momento me han recibido de una muy buena manera, cuerpo técnico, gente que trabaja acá, los utileros, todo muy bien. Han sido lo más preocupados por mí, más encima por el idioma, que yo no lo manejo muy bien. Lo estoy tratando de manejar, pero me han ayudado mucho en eso, en el idioma, en hacerme sentirme cómodo. Y feliz, la verdad, muy feliz. La ciudad muy linda, me ha gustado harto. Es muy parecida un poco a Chile, entonces estoy tranquilo y me siento bien, la verdad. Y la otra pregunta, lo que tú me decías, y sí, ayuda mucho por el tema del cabeceo, de los pelotazos largos, del tratar de ganar altura en los corners para poder sacar más balones y más pelotas divididas. Yo creo que te ayuda en algo más y te sirve un poco más por el tema de que todo siempre después los defensas terminan siendo más altos que todo al último tiempo. Mi carrera empieza en Unión Española, que es un club de primera división allá en Chile. Bueno, llega la pandemia, pasaron muchas cosas y decido irme a Temuco, cerca de mi familia, que está a unos 200 kilómetros de mi ciudad natal, que es Osorno. Y ahí en ese momento empiezo a crecer y a ser mejor futbolista, y en Temuco ahí es donde desarrollo más mi carrera profesional y me terminan llamando a las selecciones sub-23 y sub-17. Y ahí ya me terminé consolidando como jugador en Temuco, en Deportes Temuco. Tá aí o Vicente Concha. Com você, Corsato. Terminando ali o Alberto Valentim. Será que dá pra colocar um pedacinho? Já é aqueles que terminarão o jogo. Obrigado, bom trabalho.
Só deu para pegar o finalzinho da entrevista do técnico Alberto Valentim, técnico da Ponte Preta. Tá chovendo lá em Limeira, hein, Pedro Lino? Tá chovendo lá em Limeira e no momento que começa a cair o mundo aqui em Campinas também, viu, Corsato? 3 da tarde, mais 47 minutos. Então, faltando 13 minutinhos para começar o jogo. Em Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho. O Limeirão. A bola vai rolar, jogo marcado para as 4 horas da tarde. E você vai conferir aqui nos canais Futebol no Interior. Comigo, com o Pedro Lino e com o Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos escalar as equipes. Ponte, Inter de Limeira e Ponte. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta do técnico Alberto Valentim está pronta, definida e escalada para enfrentar a Inter de Limeira no estádio Limeirão. E vai a campo com Diogo Silva no gol número 12, Maguinho na lateral direita, camisa número 2, na zaga Simon 4 e Arthur 15, na lateral esquerda Danilo Barcelos com a 14, no meio volante Dudu, 18 Emerson, capitão, 55 Léo Oliveira e na frente 17 Pedro Vilhena, 37 Serginho e 7 Jean Dias, o repeteco da macaca, Diogo Silva, Maguinho, Simon Arthur, Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. No banco de reservas da macaca, Pedro Rocha no gol, Elvis, Renato, Castro, João Gabriel, Vicente Concha, Luiz Felipe, Pacheco, Everton Brito, Vitor Andrade, Bruno Lopes e Darley. Ponte Preta é a terceira colocada no grupo D do Paulistão. 5 pontos ganhos em 3 jogos. 1 vitória, 2 empates. A Ponte ainda não perdeu. Marcou 2 gols, Maguinho e Jean Dias, e sofreu 1. Tem saldo positivo de 1. Próximo jogo da Ponte, anota aí, torcedor. Ponte Preta tem uma molezinha, né? Quarta-feira, eu só não gostei do horário do jogo, né? 19h45, majestoso, a bola vai rolar contra o Corinthians. Futebol Interior. A Inter de Limeira do técnico Felipe Conceição também está definida e escalada para enfrentar a macaca no Limeirão. E vai a campo com André Luiz no gol, camisa número 1. Na lateral direita, Felipe Albuquerque, camisa número 2. Na zaga, capitão Gui Mariano com a 3 e o Roberto com a 4. Na lateral esquerda, número 6, Léo Kovic. No meio, Ibali, camisa número 8. Número 13, Eduardo Porto. Número 26, João Tavares. Número 10, Albano. Número 9, Rafael Silva. E número 15, Marlon. Repeteco da Inter, André Luiz, Felipe Albuquerque, Gui Mariano, Roberto, Léo Kovic, Ibali, Eduardo Porto, Juan Tavares, Albano, Rafael Silva e Marlon. No banco de reservas da Inter, Igor Gabriel, Flávio, Juan, Alexandro, Pablo, Carrídio, Bernardo, Juan Ribeiro, JP Galvão, Estevão, Alisson e Carlão. Internacional de Limeira, terceira colocada também no grupo A deste Paulistão. Só que a Inter só tem 2 jogos, hein? Ela tem um jogo por fazer ainda contra o São Paulo, que era o jogo da primeira rodada. Também está invicta a Internacional de Limeira. Não ganhou, mas também não perdeu. 2 pontos em 2 jogos, com 2 empates, marcou 1, sofreu 1, saldo zerado. Próximo jogo da Internacional de Limeira é contra o Noroeste, hein? Quarta-feira que vem também, fora de casa, no Alfredo Castilho, em Bauru, 7h30 da noite. Arbitragem. A arbitragem da partida vai a campo com Matheus Delgado Candançan, assistente número 1, Evandro de Melo Lima, assistente número 2, Robson Ferreira Oliveira, e no VAR, Hilbert Estevão da Silva. Ficha técnica do jogo. Então tá, ficha técnica do jogo, Internacional de Limeira e Ponte Preta. Aliás, a Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Esse árbitro aí, o Matheus Delgado Candançan, ele só tem 26 anos, rapaz. Vai completar 27 anos agora, dia 6 de junho. E ele já é FIFA. Já é árbitro FIFA. Ele é bom, viu? É bom nome. Foi formado em 2017. Ele apitou o jogo Santos e Palmeiras no meio de semana. E a Federação Paulista de Futebol coloca muita fé nesse árbitro do jogo. Então, Pedro Lino, podemos dizer, né,
que acho que estamos tranquilos aqui no quesito arbitragem, né? Quesito arbitragem tranquila, a Ponte, os dois times estão entrando no gramado, Corsato. O Maguinho, que teve uma lesão no último jogo contra a Portuguesa, tá usando uma proteção na cabeça. O Maguinho, aliás, ele saiu, a camisa saiu bem vermelha, né, no jogo contra a Portuguesa. O Maguinho teve um corte ali na cabeça e usa aquela touca, né, parecida com uma touca de nadador. O nosso Maguinho, lateral direito da Ponte Preta. A bola vai rolar, o jogo está marcado para as 4 horas da tarde. Você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior e também da Valinhos FM. Bom, no jogo, o placar ao vivo vai ficar com o Pedro Lino, tá? Série A2, Campeonato Paulista, intervalo Taubaté, Votuporanguense, São José, Primavera, 0-0 nos dois jogos. O Capivariano vai enfiando 3-0 na Ferroviária de Araraquara. Ituano e Juventus, esse jogo tá zerado aqui pra mim, não começou ainda, Pedro Lino, esse jogo? Ituano e Juventus, será que tem chuva lá? O que será que tá acontecendo em Itu, hein? Às 18 horas tem 15 de Piracicaba e Grêmio Prudente. Amanhã, 10 da manhã, 3 jogos. Oeste, São Bento, Linense e Rio Claro, Portuguesa, Santista e Santo André. A bola vai rolar também aqui, Série A1 do Campeonato Paulista, placar ao vivo, Futebol Interior, acompanha Água Santa e Bragantino, jogo marcado para as 4 horas da tarde, mesmo horário do nosso jogo aqui. Ituano e Juventus são 4 horas da tarde, Corsato, não começou ainda. Não ia começar mesmo, né? Poxa, peraí, né, Corsato? Verdade, pô. 4 horas, né? Então não começou ainda. Obrigado, Pedro Lino. 3 da tarde, mais 54 minutos. 3h54, são 41 jogos entre Ponte Preta e Internacional de Limeira. 17 vitórias da Ponte, 14 empates, 10 derrotas. A Ponte marcou 55 e sofreu 43 gols. Com o mando da Inter, foram 18 jogos, 4 vitórias da Ponte Preta, 7 empates e 7 derrotas. Eu fiz uma pesquisa sobre esse jogo e se a gente for fazer recortes, né? Esse é o único quesito que a Ponte Preta não tem vantagem neste confronto contra a Inter. Porque senão vejamos, em todos os campeonatos, eu vou falar isso durante a competição, mas foram 5 campeonatos diferentes. Se você recortar os jogos desses campeonatos, a Ponte leva vantagem. Os jogos no Majestoso, obviamente a Ponte leva vantagem. Né? O confronto direto, a Ponte Preta leva vantagem. O único recorte que a Ponte não tem vantagem no confronto é justamente em Limeira, no comando da Internacional de Limeira, que a Ponte dos 18 jogos só tem 4 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Ô Pedro Lino, e aí, qual a sua expectativa para esse jogo? Acha que vai ser um jogo difícil para a Ponte, difícil para a Internacional de Limeira? Você tem palpite para o jogo? Prefere esperar? O que você fala aí? Palpite eu prefiro esperar, Corsato, só que tem tudo para ser um jogo bom, né? Inter de Limeira no Limeirão costuma jogar bem e a Ponte Preta vem jogando bem nos últimos jogos. Só contra a Portuguesa que não achou o gol, só que a Macaca vem jogando bem, então tem tudo para ser um ótimo jogo na tarde deste sábado. Esse Pedro Lino, que vai estar comigo aqui na reportagem e também no placar ao vivo Futebol Interior. A bola vai rolar e você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Felipe Conceição é o treinador da equipe da Internacional da cidade de Limeira. Bom, a Ponte que o próximo jogo, já disse aqui, 7h45 da noite na próxima quarta-feira, contra o Corinthians. Corinthians que até agora tá 100% na competição, hein? 100% na competição. O Corinthians e amanhã joga contra o São Paulo às 18h30. Tivemos Corinthians e São Paulo hoje no Pacaembu. São Paulo levou a melhor na copinha, 3-2. Amanhã, 18h30, tem São Paulo e Corinthians. Será que o Corinthians perde os 100% de aproveitamento? Será? Será que vem para jogar contra a Ponte com 100% de aproveitamento? Vamos aguardar, né? O que esperamos, né, é que a Ponte Preta faça também um bom jogo lá quanto cá. Bom, a sua participação vale, tá? Você pode participar aqui, mandar mensagem no nosso YouTube. Fique à vontade aqui para deixar sua mensagem, vai ser
Um prazer falar com você, tá bom? Dá lá o seu joinha. Eu mesmo ainda não dei o joinha, mas vou dar um joinha na transmissão lá do Futebol Interior. Vamos lá, no palpite aqui, no palpitrômetro do YouTube. O nosso Felipe Marques fez uma enquete lá, palpite de hoje. Aí ele coloca Inter de Limeira, 20%. Aí já não é ele, aí já é com o YouTube, né? Empate, 11%. E aqui nas contas do YouTube, Ponte Preta, 69% para arredondar tudo aqui. 69% para Ponte Preta. Bom, parece que a torcida da Ponte tá confiante. O Edson Cláudio, boa transmissão a todos. Valeu, Edson. Gustavo Carvalho, esse árbitro costuma ser justo. Estamos elogiando o árbitro, não vamos esquecer disso, tá? Carlos Lemos Matozinho, Ponte vence o Corinthians. Boa tarde a todos. Ponte chega de volantes laterais, Futebol Clube, centroavante, Nato Raiz, marcação alta, pressão na saída de bola do adversário. Jogar para vencer com garra, vitória em 3 pontos. Falar é fácil, né? Vamos ver o que vai acontecer, né, Matozinho? João Limírio Neto, estamos aqui em Itajaí, Santa Catarina, junto com a equipe Futebol Interior do rádio. Obrigado. Daqui 3 minutos vamos pro rádio, hein? Em 87.9. O Marcelo Borges, boa tarde, a melhor equipe. Pedro Lino, Marcelo, sempre aqui prestigiando a melhor equipe de transmissão. Abraços. Robson Vitoriano, boa transmissão. Leme São Paulo. Paulo César Mattioli, vamos ganhar Ponte. Akira Miyamoto, boa tarde, time FI. Buscar os pontos que deixamos no último jogo contra a Lusa. Tiago Barba, vai dar nega véia, boa transmissão, senhores. Ô, Tiago, obrigado pela deferência, obrigado pelos senhores, viu? Agradecemos, tá bom, meu querido? Obrigado pela sua audiência também. Você ligado comigo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte toda de branco, faixa preta no peito. Como é linda essa camisa da Ponte Preta. Como é linda a Ponte Preta. Só você me interessa. De um jeito que nada mais me interessa, macaca. 3 da tarde, mais 59 minutos. Goleiro da Ponte, vermelho mostarda. Goleiro da Internacional de Limeira, André Luiz, todo de azul. O árbitro, camisa amarela, meias amarelas, calção preto. Internacional, uniforme predominante preto, mas alguns detalhes em branco na camisa. Calção preto, com detalhes em branco também, meias preta. Posse de bola da Ponte Preta no primeiro tempo. O árbitro do jogo, Matheus Delgado Candançan, vai apitar o início do jogo, início do espetáculo. A bola rola e você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo, com o Pedro Lino, com o Felipe Marques. Vai tocar na bola Jean Dias. Vai começar o jogo, mais um jogo para Macaca. 4ª rodada desta Série A1 do Campeonato Paulista. O Candançan foi pro lado da Internacional de Limeira agora e apita. Apita o árbitro. Tem bola rolando no campo da FI. Carlos Costa. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você, torcedor de futebol. Vem comigo. Vem comigo com todo o timaço de esportes do Futebol Interior no YouTube. Você se inscreve no nosso canal, deixa lá o seu like. Vai ser bom demais ter você com a gente. O Felipe Moreira tá dizendo vermelho mostarda. Você não acha que mostarda é vermelho, Felipe? Eu achei, cara. Achei a camisa dele meio vermelho mostarda. Sei lá, viu, Felipe? Mas posso errar também, né? Ótima transmissão, diz aqui o João Limírio Neto. Bola pra Ponte. Jean Dias tocou errado. A bola acabou saindo pra lateral, para a equipe da Internacional de Limeira fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança o Juan Tavares, camisa de número 26. Ele trabalha essa bola aqui no campo de defesa. A bola para Gui Mariano. Gui Mariano, que é o capitão da equipe da Internacional de Limeira. Ele vira esse jogo, toca a bola lá pro Roberto, camisa número 4. Tem o Felipe Albuquerque pedindo bola ali, mas a primeira falta do jogo. Danilo Barcelos sai para cometer a falta aqui na risca, que divide o gramado. O jogo tá parado. É falta para a equipe da Internacional de Limeira fazer a cobrança. Falta para a equipe de Limeira fazer a cobrança. Falta cobrada, a bola aqui na ponta para Roberto. O quarto zagueiro sai jogando aqui para a equipe da Internacional de Limeira. São 3 zagueiros, viu? São 3 zagueiros espelhado aqui com a Ponte, tá? Ele toca essa bola aqui pelo meio, volta a bola aqui pro camisa de número 10, que é o Albano, bom jogador. Toca a bola para Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque tocou a bola para Marlon. Vai queimada ali, bateu pro gol, Diogo Silva. Se joga na bola, canto direito, 12 da Ponte. Ela ia pro canto direito, Diogo Silva, primeira defesa dele no jogo. Quase o Leão chega lá. Escanteio pra Inter. Pedro Lino. Gramado molhado, o Marlon falou, vou arriscar. De fora da área, chutou.
O Diogo Silva esperto, espalmou para fora, escanteio para Inter de Limeira, 2 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Vem Marlon de novo pra bola, cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, toque de cabeça pra fora, vai embora. Jogador da Internacional de Limeira que o zagueirão meteu a vida a camisa aí, meu filho, pra saber quem é você. Camisa número 4, Roberto. Meteu a testa nessa bola, ela foi embora na linha de fundo. Subiu sozinho ali também o Roberto, que é grande, hein, o Pedro Lino? Subiu sozinho, cabeceou para fora, tiro de meta pro Diogo Silva, 0-0. E o Felipe Conceição já tá pensativo na beira do gramado, viu, Corsato? Bola pra ponte, aqui no campo de ataque vai ficar com ela André Luiz. Sai do gol pra ficar com ela o goleirão da equipe da Internacional de Limeira. Bom, a minha esquerda, você tem, né, ou a sua esquerda, você tem a escalação da Inter de Limeira, mandante do jogo. À direita, a escalação da ponte do Pedro Lino. Eu gosto de estar sempre com a escalação da ponte do meu lado, mas quando a ponte joga fora, aí fica do lado do repórter, né? Porque a ponte não é o mandante do jogo, a Internacional de Limeira é a mandante da partida. Isso no YouTube, dos canais Futebol Interior, você tem todas as informações lá. Escanteios, que o nosso Felipe Marques vai atualizando, amarelo, vermelho, placar, tempo de jogo e os patrocinadores. E ali no meio da tela, com todo o destaque, esses bonitões aqui. Arthur, vem ele pra bola, na ponta esquerda, marca ali, vem pra cima dele o Felipe Albuquerque, ele trabalha essa bola na ponta, volta um pouco mais atrás, tentou tocar ali pro Serginho, chegou a zaga da equipe da Inter, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela direita. Perto ali da torcida Interror da Internacional de Limeira, bola ali pelo meio, torcedor da Inter que faz uma fumaça grande também, pensa o quê? A pressão lá é boa, e a Inter vem, ganha essa bola aqui na ponta, trabalha a bola o time da Internacional na marcação, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra lateral, a bola acaba saindo pra lateral, campo de defesa, bola pra Inter, vem o carequinha Felipe Albuquerque pra fazer a cobrança do arremesso manual pra equipe de Limeira, canais Futebol Interior, Valinhos FM, conosco, já na transmissão, hein, de Ponte Internacional e Ponte, já com bola rolando, estou com o Felipe Marques e estou também com o Pedro Lino nas reportagens. Seja bem-vindo você em FM 87,9 aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, bola pra ponte, aqui no campo de defesa, é o Léo Oliveira, ele trabalha a bola aqui pro Pedro Vilhena, vem o Pedro, se estivéssemos no Majestoso, a ponte estaria defendendo o gol do portão de entrada, atacando pro gol da linha do trem, o gol da linha do trem do estádio Moisés Lucarelli, defendendo o gol do portão de entrada e hoje, né, o gol do placar eletrônico. Agora, o camisa número 4, o Roberto, foi pra cima ali do Jean, não alisou não, hein? Abriu a caixa de ferramenta, tirou o martelo e deu nas pernas do Jean, hein, Pedro Lino? O Roberto chegou firme no Jean Dias, que caiu, tá reclamando, se contorcendo de dor. 0-0 no Limeirão, 5 minutos do primeiro tempo, é falta pra Macaca, Corsato. Jean Dias na bola. Vem Jean Dias, vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Tá também o Danilo Barcelos por ali para fazer a cobrança. Vem Danilo Barcelos para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte Preta na marca de 5 minutos passados. Deixa eu abraçar a Maila Siqueira lá em Valinhos, na mesa de som da Valinhos FM. Vem Danilo Barcelos para a bola, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da equipe da Inter para tirar. Bola com o Gui Mariano, bola volta para a Ponte. Vem com o Serginho, é baixinho, nem se comprometeu aí pro ataque. Bola volta aqui pelo meio. Quem tá por ali era o Maguinho, né? Maguinho volta, essa bola aqui um pouco mais atrás. A bola voltou pro time da Ponte, bola pro Pedro Vilhena. Pedro Vilhena aqui na ponta direita, não dominou. Não deu pra ele. Não deu pro Pedro Vilhena, saiu pra lateral pra equipe da Inter. Pedro Lino. Lateral pra equipe da Inter de Limeira, o jogo tá meio carregado ainda no primeiro tempo. Tem gol, viu, Corsato? Placar ao vivo, Futebol Interior informa. Pelo Campeonato Paulista da Série A4, o São Carlense em São Carlos vai vencendo o Joseense por 1-0. O Simeão tá ligado com a gente, tá torcendo pra Inter. Valeu, queridão, obrigado. Felipe Nogueira, Ponte, vamos Ponte. Rafa Quack, joga Ponte. Vivi Vicente, vamos Ponte. Felipe Nogueira, é a jovem. Felipe Nogueira, dali, Ponte, meu amor.
Paulo Roberto Nascimento tá mandando boa tarde a todos. Seja bem-vindo, Paulo, à nossa sala aqui. Vamos ganhar ponte, diz ele. Obrigado pela audiência. Já passamos de 5. Nosso Felipe Marques sempre atento na mesa de som aqui da Valinhos FM dos canais Futebol Interior. Já anotou os 5, estamos chegando a 7 minutos deste primeiro tempo. Por enquanto, 0-0 Internacional e Ponte Intercanais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E a bola vem pra ponte, aqui na ponta direita era pro Jean Dias. É cada passinho que eu vou falar uma coisa pra você, nem que tivesse o motor da Ferrari, que agora é do Lewis Hamilton, hein, Pedro Lino? É cada tijolo que o Jean Dias saiu correndo e ainda conseguiu jogar pra lateral. 0-0, 7 minutos do primeiro tempo, Corsato. Deixa eu abraçar aqui o Rodrigo Bruguineira, rapaz. Colocou a gente na tela da TV dele lá. Aí que honra, hein, Rodrigão? Obrigado, velho. Valeu. Obrigado pela moral aí. Um abraço pra você, viu, Rodrigo? Valeu. A gente agradece a audiência. Valeu mesmo. Obrigado. Bola aqui pra campo de ataque. A bola vem pra equipe da Internacional. Deixa eu ver o que a Mayla tá dizendo aqui. Abração, hein? Estou te ouvindo. Deixa comigo, querida. Aqui é nós. É nós na fita. Bola aqui pro campo de ataque. É pra ficar, pra segurar na Valinhos FM. Atenção, produção. Atenção, produção. Atenção, produção. O Felipe Marques já tinha marcado a sua balada. Né? Felipe Marques, aliás, rapaz, ele compra energético. Compra de caixa, né? Compra de caixa. Hoje ele já tava com 5 ali na sacola. E vou te falar, o Felipe Marques tá vivendo um grande momento, viu? Tá mesmo? Opa, lógico que tá. Mas você diz no amor... No amor não sei, mas no jogo, no trabalho, o cara tá voando, né? Ele sempre esteve voando. Ô Felipe Marques, das 3, qual que você tá melhor? Profissional, no amor ou financeiro? Profissional. Mas aí se tá bem profissionalmente, vai ficar bom financeiramente também. E no amor também, né? Ele falou que não, né? Falou que não. E você, Pedro Liro? Só no trabalho, só, Corsato. Só trabalho? Desistiu? Não quer mais? A Márcia desistiu. A Márcia não quer mais, né? Tá bom, Mailá, pode deixa comigo aqui, querida. Beijo pra você, viu? Obrigado aí por tudo, tá? Vamos então até 8 horas da noite neste sabadaço. Bola para a equipe da Inter de Limeira, bola para o André Luiz. André Luiz trabalha a bola aqui na ponta, sobe. O jogador aqui da equipe da Inter era o Léo Kovic. Para pegar essa bola, não conseguiu pegar, a bola voltou para o Maguinho. Maguinho que tem um gol. A Ponte tem 2 gols no campeonato, né? Um é do Maguinho na estreia contra o Novo Horizonte. Olha o Simon. Simon, meu filho. O Simon nos 3 primeiros jogos, em 2, ele entregou a paçoca, né? Bola aqui pela ponta, trabalha, mas é titular, hein? É titular. Os zagueiros da temporada passada, nanina não. Alberto Valentim, por enquanto, não quer contar com eles. Bola pra Simon. Simon trabalha essa bola aqui na ponta. Ele volta a bola, quem tá com ela ali? O camisa número 8. 8 na ponte é o Dudu. Ele vira o jogo na ponta esquerda, bola pra Danilo Barcelos. Vem o Danilo Barcelos. Assistência pro gol do Jean Dias contra a equipe do Santos. Volta essa bola aqui pra equipe da Macaca. Trabalha a bola na ponta, bola pro Léo Oliveira. Mais um passe errado. O Maguinho não pegou, ela saiu pra lateral. Vai, Pedro. O pessoal dando moral pra gente aqui na televisão hoje, ó. Colocaram um agente na transmissão na televisão, Guilherme Vagli. Menino bravo, dá uma risada aí, pô. Olha a gente na televisão dele aí, Corsato. Grande. Fala a verdade, hein, Guilherme? Nós somos bonitos, né, velho? Eu, depois que eu coloquei 7.000 fios de cabelo, fiquei mais bonito ainda, né? Tá certo que com a peruca eu era mais lindo ainda, né? Aí eu tive que tirar a peruca, né? Mas fiquei bonito, fala a verdade, hein, Guilherme? Um abraço pra você, viu, meu querido? Obrigado pela audiência. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Ai, como passa! Por falar em passa, passamos de 10, 11 do primeiro tempo no regressivo, 34 para terminar no primeiro tempo de jogo. Major José Levi Sobrinho em Limeira. Internacional de Limeira e Ponte. Quarta rodada, Série A1, Paulistão, tudo igual, 0-0, placar ao vivo. Futebol Interior, Pedro Lino. Em Itu, o Ituano abre o placar contra o Juventus por 1-0 no Campeonato Paulista da Série A2. E pelo A4, o Joseense empatou com o São Carlense. E amanhã, lembrando que teremos Guarani e... São Paulo. Não. Guarani Noroeste. Guarani Noroeste às 8h30 da noite aqui no canal Futebol Interior com Albert e Lucas de Souza e Felipe Marques na transmissão. Valinhos FM 87.9
Ah, Ponte Preta, você me interessa de um jeito que nada. Eu disse nada, nada mais me interessa. Portanto, Ponte, não me decepcione. Agora uma falta pra Ponte, hein? Felipe Albuquerque pegou o Arthur lá na ponta esquerda. É falta pra Macaca fazer a cobrança. Tem ali o Arthur, tem o Danilo Barcelos, tem também o Serginho. Falta pra Macaca, Pedro. Falta pra Macaca, falta perigosa. 12 minutos do primeiro tempo, 0-0 e sempre ele, Jean Dias na bola. Vem, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. O Danilo Barcelos está por lá também. O Arthur já saiu da bola. Vem, falta para a equipe da Ponte. Danilo foi, refugou. Vem para a bola para fazer a cobrança. Serginho pro Danilo. Levantou, tocou na grande área. Arthur. Cabeça na bola, chega a zaga da equipe da Internacional de Limeira para tirar. A Ponte, né, que é patrocinada pela Fatal Models. E a Fatal fez uma proposta para patrocinar a Internacional de Limeira. Mas a Inter não quis, não. A Inter não quis. Eu acho que a Fatal Models é só da Ponte, viu, Carlos? Ainda a Ponte ainda tá aparecendo no site da Fatal. Mas na camiseta eu acho que não mais. Vamos aguardar para ver, mas fez uma proposta para patrocinar a Inter, mas a Inter não quis. Bola para a equipe da Internacional, Léo Kovic, levantamento na boca do gol, sobe o jogador aqui da equipe da Inter para pegar essa bola, mas não conseguiu pegar não, a bola saiu. O Diogo Silva tá pé da vida ali com os volantes da Ponte Preta, mostrando como é que tem que ser a marcação, né, Pedro? Diogo Silva tá bravo lá, falou bastante com os zagueiros da Ponte. 13 minutos, Corsato. Quem tá mandando foto aqui da televisão também, o Lucas Melo tá ouvindo a transmissão direto da televisão da casa dele. Grande, Lucas. Obrigado aí todo mundo pela audiência, viu? Você pode participar, tá? Se inscrever aqui no nosso canal. Fica à vontade. O Rafa Quack, precisamos ganhar. Boa tarde, amigos do Futebol Interior. Everton e o Elton torcendo por mais uma vitória da Ponte Preta. Valeu. Evandro, obrigado, viu? Marcos Leonardo, boa tarde, irmãos Corsato. Hoje tá só um Corsato aqui, o outro tá na praia, viu, o Marco? O outro tá no litoral norte, rapaz. Mas o Pedro Lino tá comigo aqui para honrar. Estamos ouvindo vocês, é o Marco de Jaguariúna. Grande abraço. Obrigação de vitória hoje, diz aqui o Roberto César Santos. Valeu, Roberto. Obrigado aí pela audiência. Valeu. Um abraço, um torcedor verde. Adivinha pra quem que ele tá torcendo, Pedro Lino? Pra quem será que ele tá torcendo? Adivinha pra quem que ele tá torcendo. Aliás, torcedor verde, amanhã dá moral pra gente, hein? Tem Guarani no Oeste, tá? Com Lucas de Souza e Albert Cavalcante nos canais Futebol Interior. Canais Futebol Interior. Valinhos FM aqui, nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Eu falei aqui dos recortes dos jogos, né? Ponte Preta e Internacional de Limeira já se enfrentaram por 5 campeonatos diferentes. E a Ponte, em todos os recortes, a Ponte leva vantagem. Brasileirão, um jogo. Em 1981, os times jogaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. A Ponte venceu a Inter por 3-0. Série B, são 4 jogos. A Ponte não perdeu para a Inter na Série B. 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota. Paulistão, 33 jogos até aqui, 12 vitórias da Ponte, 12 empates, 9 derrotas. Teve uma seletiva para a Série B em 1994. Muita gente quer dizer, a Ponte disputou a Série C. Não, era seletiva para a Série B, né, em 1994. E essa seletiva não tem um campeão ainda, né? Pelo menos a última atualização da CBF não tinha campeão. Se não tem campeão, porque não foi um campeonato, né? E nessa seletiva, a Ponte Preta tem uma vitória e um empate contra a Inter. Uma vitória 1-0 em casa, 1994, 0-0 fora. Copa do Brasil, a Ponte também leva vantagem. Um jogo em 2018, a Ponte venceu pela segunda fase pelo placar de 1-0. Portanto, em todos esses recortes, a Ponte vence. A Ponte só não é melhor que a Inter, justamente no Major José Levi Sobrinho. Agora uma falta pra Ponte, hein, Pedro Lino? Você viu lá, né? Falta pra Macaca, que é frontal o gol do André Luiz. Falta perigosa pra Macaca. Danilo Barcelos na bola. Quem também tá ali me parece ser o Serginho, o Jean Dias. Agora é o Jean.
O Jean Dias, 16 minutos do primeiro tempo, segue 0x0. O pessoal tá reclamando bastante lá, viu, Corsato? Tá reclamando que a barreira tá um pouco adiantada aqui, a barreira. O Emerson, o capitão da equipe da Ponte, inclusive, é o que mais gesticula ali, fala com o Candançan. Vem pra bola, Danilo Barcelos, perna esquerda. Futebol Interior. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tô dando uma verificada aqui nesse time da Internacional de Limeira, né? A Inter joga com 3 zagueiros, Gui Mariano, Roberto e Eduardo Porto. Felipe Albuquerque e o camisa 26, o Juan Tavares, os alas, né? E aí depois um monte de jogadores no meio campo. Espelha mais ou menos o jogo da Ponte. Aí tem o Lelkovic, o Ibali, o Albano, que é muito bom jogador, o Marlon e o Rafael Silva, que é o cara que fica um pouquinho mais à frente. Bola para a equipe da Internacional, para a bola Tavares, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça. Pro centroavante ali o Rafael Silva. Ele mete a testa na bola, fica pedindo escanteio. A arbitragem deu só tiro de meta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, Pedro. Rafael Silva cabeceou para fora, sem muitos perigos pro goleiro Diogo Silva, que vai lentamente cobrando tiro de meta. 0x0, 18 minutos do primeiro tempo. Pois é, você tem razão. A Fatal Model não tá mais na camisa da Ponte, não. Era na manga, né? Era na manga, não faz mais parte. Não tá mais na camisa da Ponte. Ponte perdeu lá a Fatal e perdeu também a Beth, né? Que estava lá na camisa da Ponte Preta. Tanto que na frente, né? No patrocinador maior ali, estava, né? Com a camisa anterior ainda, né? Nos primeiros jogos, a propaganda do TC10. Agora é uma camisa mais pura, mais limpa, né? Eu vou ser sincero, eu gosto assim, mas sei que o futebol precisa de patrocínio, né? Precisa de patrocinadores, porque sem patrocinador, né, ninguém consegue sobreviver, não é mesmo? Carlos, hoje YouTube carcando comercial, tá osso. O nosso canal, ele já atingiu lá aquele objetivo, então ele é monetizado, né? Então de vez em quando entra aí propaganda, mas não nossa, tá? As nossas têm horários, né? Entra propaganda do YouTube, mas faz parte, né, Edson? Um abraço, viu? Espero que você continue com a gente aí, tá? Valeu! O Evandro Luiz tá pedindo para mandar um alô pro filho Bruno e pra nona Camila. Vem aqui o time da Inter, bola, passe longo, era aqui pro Rafael Silva. O Emerson só fez a proteção, a bola ficou pro Diogo Silva. Não são parentes, não, Rafael Silva, centroavante da Inter, e o Diogo Silva, que agora ele meteu um balaço na bola aqui. Rapaz, mais um pouco, ela quase que sai fora do estádio ali, mas quase que na Avenida Major José Levi Sobrinho, lá em Limeira. Saiu para lateral para a equipe da Internacional fazer a cobrança, lateral cobrado, vem o Roberto, ele bate essa bola da esquerda para a direita, faz o passe, nossa, que encontrão, hein, velho? Que encontrão, foi pro chão ali, o Rafael Silva, o Simon, rapaz, o Rafael só sentiu o tranco nas costas do Simon ali pra cima dele, hein, Pedro Lino? Rafael só sentiu o tranco do Simon. Simon que chega bastante forte, né? Nos adversários, e ele sentiu o nariz ali, viu, Corsato? Chegou no Rafael e sentiu o nariz. Mas segue tudo normal. O Thiago Barba tá dizendo que maravilhoso. Pedro Lino fazendo comentários. Alá Silvio Luiz, ó. Segue firme, que está no caminho certo, a referência. Valeu, Thiago. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Obrigado, volta pra viu, Inter. Vem Lelkovic pra bola. Levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça pra fora. Meteu a testa na bola ali o jogador da equipe da Internacional de Limeira. Cruzamento ali do Léo. Rapaz, zagueiro da Ponte subiu, não achou a bola. Quase que a Inter chega lá, hein, Pedro Lino? Segunda vez que o zagueiro da Inter sobe de cabeça sozinho, viu, Corsato? Dessa vez foi o número 10. O Albano subiu de cabeça sozinho. Tiro de meta pro Diogo Silva, 20 minutos do primeiro tempo, segue 0x0 no Limeirão. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Passamos de 21 minutos agora passados deste primeiro tempo no regressivo. 24 minutos para terminar no primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. É Série A1, Paulistão, quarta rodada, Limeira.
em Limeira. Ponte, Internacional de Limeira e Ponte empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior, Pedro Lino. No Campeonato Paranaense, o clássico Atletiba segue 0-0. E agora tem gol do Araçatuba pelo Campeonato Paulista da Série A4. Osasco Audax 0, Araçatuba 1. E também o São Paulo foi campeão hoje mais cedo da Copinha. A Copa São Paulo de Futebol Júnior venceu o Corinthians de virada por 3-2. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Pedro Lino, do Felipe Marques e de você, torcedor ligado no YouTube também, na Valinhos FM 87,9. Bom demais ter a sua companhia por aqui. Chegamos à metade da metade do jogo. Inter e Ponte vão empatando pelo placar de 0-0. Há pouco, o Candansan chamou o Diogo Silva ali para conversar e falou pro Diogo assim: você tá fazendo cera, hein? Você tá fazendo cera, eu não vou aceitar isso não. Vai rápido aí, mais uma. Eu vou mostrar o amarelinho pra você. Aí o Diogo Silva não gostou, falou que não tava fazendo cera, tava esperando a equipe se postar. O De Assiso tá perguntando. O De Assiso, normalmente eu não leio essas mensagens e não respondo, mas aqui vai pra você porque eu tenho um carinho grande pra você, tá? O De Assiso da Silva tá perguntando onde tá passando esse jogo na TV. Não tem TV, é só stream fechado, viu? Chama Nosso Futebol. Mas aí tem que fazer um login, tem que pagar lá pra assistir, tá bom, De Assiso? É jogo de rádio isso aqui, meu querido. O Diego Augusto tá com a gente. Ô, Diegão, obrigado, velho. Tá dizendo que a Ponte vai ganhar por 3-0. Ah, rapaz. 1-0 tá bom, viu, Diegão? O que vale são os 3 pontos, tá? Ou o que valem, né? São os 3 pontos. Bola pra Ponte. Pedro Vilhena, trabalha a bola na direita, bola pro Jean Dias. Jean Dias tá na ponta. Aí não chega ninguém ali pra receber essa bola. A Ponte não tem um centroavante. É o esquema do Alberto Valentim. Chega por baixo o Roberto, cara que mais trabalha nessa zaga da Inter de Limeira. Por baixo se joga a bola para lateral. É lateral pra Ponte, fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta direita. Vem Maguinho, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, do seu receptor, onde quer que você esteja. Ele trabalha a bola aqui pra Ponte, volta a bola pro Emerson. Emerson Ponte também com 3 zagueiros. Ele volta, trabalha a bola aqui pra Maguinho na ponta direita. Maguinho fez o passe, virou, tocou a bola aqui pro Léo Oliveira. Léo Oliveira trabalha com a perna esquerda, virou, tocou a bola pro Jean Dias. Jean Dias, cruzamento, levantamento na boca do gol pra quem tinha ninguém lá, Jean. Bola voltou, deixou o Felipe Albuquerque pegar a bola. Aí vem o Arthur, vai esperar a bola sair para a lateral. A bola saiu, ele vira, toca a bola pra Serginho. Serginho volta um pouco mais atrás, bola pro Arthur. Arthur pra Serginho, tentou buscar, voltou. Felipe Albuquerque pega na marcação. Ele é bom na marcação. Bola voltou pro time da Ponte ainda. O Ibanin vem pra bola pra fazer o trabalho ali. A bola acaba saindo. Sai pra lateral e tá sentindo ali o jogador da equipe da Ponte, o Dudu, camisa número 8. Hein, Pedro Lino? Dudu tá sentindo ali, o Felipe Albuquerque chamou a maca médica, só que pelo jeito, não sei não, hein, Corsato? É o Dudu. Tá sentindo ali o jogador da Ponte, Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Dudu já voltou, viu? Mas tá sentindo ali, do lado do povo, ali perto onde fica o torcedor da Internacional de Limeira. Aliás, esse setor aí estava interditado, né? Ano passado começou o ano interditado em virtude das chuvas, né? Mas já tá tudo arrumado lá. O torcedor da Inter já voltou lá a ficar. De um estádio, viu, Corsato? É bonito, Já fui assistir um jogo lá antes da pandemia, bem legal. É bonito, sim. E onde fica a imprensa também, tem um elevador, né? Tem 3 andares lá pra imprensa. É um estádio bonito, sim. Bem cuidado lá o estádio. Claro, precisa de uma pintura, né? Mas tudo com o tempo. Mas o gramado é bom, enfim. É bom, sim. A iluminação boa também. Do estádio Major José Levi Sobrinho. Ponte tem a bola, é o Jean Dias. Como trabalha o Jean Dias? Na ponta esquerda, troca a bola para o Arthur. Arthur para Serginho. Serginho volta, essa bola um pouco mais atrás. Bola para Danilo Barcelos, 25 agora, 25 e 30. Danilo para Arthur. Aí ele fez a falta ali para cima do jogador da equipe da Inter de Limeira. Foi pro chão. A bola vai ficar pro goleirão André Luiz, que vai bater o tiro de meta. Pra Internacional de Limeira, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Tem gol, viu, Corsato? Placar ao vivo, Futebol Interior. No Campeonato Paulista da Série A2, a Ferroviária diminuiu, agora segue Capivariano 3, Ferroviária 1. Que coisa, a Ferroviária perdendo de 3-1. Ferroviária que tá na Série B
do Campeonato Brasileiro. Tá na Série A2 e tá tendo dificuldade. Estreou, não estreia vencendo, ganha do Ituano e agora perde a terceira rodada. Bola para Inter, na ponta esquerda. Quem vem ali é o Marlon. Vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol. Procurava o Rafael Silva, muito forte. Ela vai embora, apareceu ali o Felipe Albuquerque também, ela foi embora ali de fundo. É tiro de volta para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem mudança na Ponte Preta, viu, Carlos? Não vai dar pro Dudu não, pelo jeito, hein? Não vai dar pro Dudu e daqui a pouco teremos Pacheco na equipe titular da Ponte. Achei que ele ia colocar um atacante, colocar lá um lateral, vai jogar o Maguinho lá pro meio. O negócio é segurar, né? O negócio é segurar. O Valentim chegou fechando a casinha. Ontem que no Campeonato Brasileiro tomou 55 gols, não quer ser mais essa peneira. Vem Marlon, trabalha a bola para a equipe da Inter, vira o jogo, volta a bola aqui para o Albano, bom jogador da equipe da Inter. Ele vira o jogo lá na ponta direita, trabalha a bola para o Marlon, vem cruzamento, procurava o Rafael Silva, muito forte o passe. Ela passa, vai embora. Veja aqui bandeira da torcida jovem, veja o bandeira da Serponte. Torcedor da Ponte foi para Limeira para acompanhar o time, hein, Pedro Lino? Torcedor da Ponte foi para Limeira, bom público no Limeirão. Torcida da Inter também presente, viu, Carlos? É isso, e o Pacheco vai entrar já na equipe da Macaca. Tem gol. Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Em Taubaté, o Taubaté abre o placar. Taubaté 1, Votuporanguense 0 pelo Campeonato Paulista da Série A2. Taubaté que tava mal das pernas, hein? Mal das pernas, o Taubaté precisando desse resultado. Uma falta pra Ponte. Fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda é falta pra Macaca. O Felipe do Levedo tá torcendo pra Inter. Grande Felipe, obrigado. Vivi, Vicente, valeu. Carlos Lemos, Matozinho, Dudu sentindo a posterior. Pedro Vilhena trabalha a bola pra Ponte, vira o jogo, toca a bola pra Jean Dias. Jean Dias faz a finta, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, tenta fazer o passe ali. Foi derrubado, hein? Pegaram o Jean Dias aqui no círculo que divide o gramado. É falta. Falta pra Ponte, pintou o primeiro cartão amarelo do jogo aí, Pedro Lino. Falta pra Ponte, quem está amarelado é o camisa número 9, Rafael Silva, da Inter de Limeira. É o primeiro amarelo da partida. Pegou o Jean Dias. O Jean Dias foi fazendo a finta, né? Mas, cara, quem fez a falta no Jean Dias não foi ele não, foi o 10. Só se ele reclamou, né? Pode ser. Porque a falta quem fez foi o Albano. Não foi o Jean Dias, não. Estranho, pacas. Mas vamos lá. Carlos Lemos Matozinho, valeu. Tira o Dudu, coloca o Elvis. Vai entrar o Pacheco. Pelo menos foi o que nós vimos aqui, né? O José Maduro, fala Zé, obrigado. Edson Cláudio faz parte. Aumenta a audiência, viu? Felipe Silva. Nil Lipinho. Bora Ponte, valeu. Tem gol. Lipinho. Obrigado aí pela sua participação. Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, o Catanduva abre o placar. Catanduva 1, Sertãozinho 0. E pelo Campeonato Paulista da Série A4, o Colorado Caieiras empatou com o Taquaritinga por 2-2. Esse Pedro Lino ligado lá no placar ao vivo, Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 30 minutos, meia hora do primeiro tempo. Te contei não, Limeirão, quarta rodada Série A1, Paulistão 2025. Ponte, Inter de Limeira em Ponte, vão empatando 0-0, placar ao vivo, Futebol Interior, Pedro Lino. Placar ao vivo, Futebol Interior, no Rio de Janeiro, pela Taça Guanabara, começou. Volta Redonda e Flamengo, esse jogo está sendo em Brasília. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Capivariano vai vencendo a Ferroviária por 3-1. E lembrando que amanhã, às 8h30 da noite, tem Guarani e Noroeste, aqui direto do Futebol Interior, com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 31 passados do primeiro tempo, Ponte saindo aqui com a jogada apoiada, né?
botando fé na zagueirada. Danilo Barcelos, perna esquerda, põe essa bola na frente por Pedro Vilhena, tentou tocar pro Gian Dias, no meio, chegou o Gui Mariano, ganha essa bola para a equipe da Inter. Ele vira o jogo ali pro camisa número 13, o Eduardo Porto. O Porto toca a bola pro André Luiz. O André Luiz vira essa bola aqui pro 26, é o Juan Tavares, aberto aqui na ponta. Aí vem Juan Tavares, Léo Kovic também vem na jogada. Bola volta para a equipe da Inter, é o Marlon, tenta fazer o jogo, vira da esquerda para a direita, procurava ali o Felipe Albuquerque, a bola acabou saindo para lateral. É lateral para a equipe da Ponte, fazer a cobrança. Lateral para a Macaca, fazer a cobrança. Paulo César Pacheco fez boa partida contra o Santos, fazendo a dobra com o Maguinho. Pode ser que a Ponte volte a fazer um bom jogo. Severino Francisco, boa tarde. Boa narração a todos. Ô Severino, obrigado. O Rafa Quack escreveu, vai Ponte. Vai, Rafa! Bola para a equipe da Inter, bola aqui pelo meio, trabalhando. Bola pro camisa número 9, que é o Rafa Silva. Ele vira o jogo na ponta esquerda, trabalha a bola aqui pro Juan Tavares. Juan Tavares toca a bola pro Roberto. Roberto vira o jogo da esquerda para a direita. Bola pro Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque não pega essa bola, a bola volta para Serginho. Menga esquerda, canto alto do seu aparelho. Trabalha a bola ali pro Pedro Vilhena. Falta! Ou não? Camisa número 13, o Gui Mariano. Foi pra bola. Derrubou o Pedro Vilhena e falou pro Pedro Vilhena: segue, não foi nada, levanta. Mas a bola ele também não pegou não, viu, o Pedro Lino? Foi bola, perna, foi qualquer coisa, só que o juiz mandou o Pedro Vilhena levantar, viu, Carlos? Então, eu tenho um quezinho, uma DRzinha com esses caras. Porque, poxa, ele é árbitro, ele não é médico, pô. Não pode, levanta, que não foi nada. Ele não é médico, ele é simplesmente árbitro, né? E ele já estava fora do jogo, então que continuasse lá. Bola para a equipe da Internacional de Limeira. Felipe Albuquerque foi pro chão, ficou pedindo falta ali, jogador da equipe da Inter. Não era ele não, era o Ibali. O árbitro parou para marcar ali o quê? Vamos ver se marcou falta ou lateral. Lateral. Nada. Não marcou nada, marcou lateral para Ponte. Bola pra Ponte, canais de futebol interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. A verdade é que o jogo é fraco, né, Pedro Lino? Nenhum goleiro até agora, tirando aquele primeiro chute lá de fora da área do Marlon, só o Diogo Silva fez uma defesa. No mais, nada no jogo, 0-0. 0-0, 34 minutos do primeiro tempo, segue a Inter aí. E vem os caras, quem sabe agora, bola da ponta, sai da ponta, vem pro meio, é o Albano, perna esquerda, queimou dali, bateu pro gol, é gol! Gol da Inter! É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol, bola na rede, campeão. Bola dominada com o time da Ponte. O Rafa Silva rouba essa bola e toca a bola para o Albano. O Albano vem trazendo essa bola na ponta esquerda. O Léo Oliveira só olhou. O Dudu também. E aí quando foram para o Albano não tinha jeito. Perna esquerda, canhoto, habilidoso. Albano, chute de fora da área para o gol. Diogo Silva pulou, mas não pegou. Primeiro gol do jogo, Albano, 34 passados do primeiro tempo. Internacional de Limeira 1, Ponte Preta 0. Goleirão Diogo Silva. Essa você só pega lá no fundo da rede e me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do jogo. O gol do Albano, printa a tela aí, Pedro Lino. É a segunda vez que a Inter de Limeira chuta de fora da área com o gramado molhado. Dessa vez o Albano saiu feliz, abriu o placar. Agora 35 minutos do primeiro tempo, Inter de Limeira 1. Ponte Preta 0. E saiu gol também, Corsato, no Distrital de Inamar. O Água Santa tá vencendo o Red Bull Bragantino por 1-0. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Pacheco, falta. E foi por trás, hein? Por trás ali o camisa número meia dúzia, o Léo Kovic. Pegou por trás ali, não é o Pacheco, não. O Pacheco nem entrou ainda, viu, gente? Eu tinha tirado ele aqui, mas não entrou não. É o Maguinho, né? Que tá no chão, falta pra Ponte, pintou cartão aí, viu, o Pedro Lino? Pintou o segundo cartão pra Inter de Limeira. Léo Kovic amarelado, agora Rafael Silva e Léo Kovic amarelados na Inter de Limeira. Agora o sol apareceu lá, né? Aí virou meio que sol e chuva. Tempo doido, né? Aqui já parou de chover também. Daqui a pouco o arco-íris aparece. E será que o pote de ouro estará lá depois do arco-íris ou não? Será? Será? Fica a pergunta aí. Fica a pergunta, né? Na Ilha Encantada tinha um pote de ouro
seguindo o arco-íris. Bola pro Pedro Vilhena. E eu falava que não tinha nada, né? E aí, chute do Albano. Erro de passe da Ponte. A Ponte foi sair jogando. A bola era da Ponte aqui na lateral esquerda. A Ponte perdeu a bola. E aí a Internacional de Limeira chutou e fez o gol com o Albano. A verdade é que a Ponte tem que pôr gente no ataque aí, né? Porque se ficar desse jeito não vai fazer gol nunca na Inter de Limeira. Já tomou um, né? Então não adianta esse monte de zagueiro e volante também, né? Agora tem que atacar, tem que pôr atacante aí pra tentar virar esse jogo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Quase 37 minutos passados do primeiro tempo, a Ponte tá perdendo, a Inter tá vencendo, 1 pra Inter, 0 pra Ponte, 1 pra Inter, 0 pra Ponte, só um escanteio no jogo. 2 finalizações, as 2 da Inter, 2 amarelos da Inter, escanteio também foi pra Inter, quem tá ganhando o jogo é a Inter, enfim, tudo pra Inter. E agora o árbitro tá parando para marcar uma falta. Falta para a equipe da Ponte, falta cobrada. Danilo vira o jogo da esquerda para a direita, para Maguinho no peito, para o Pedro Vilhena. Vilhena tocou, bola para o Maguinho por baixo. Chegou a zaga da equipe da Inter para roubar essa bola. Rouba essa bola aqui. O camisa número 26, o Juan Tavares, põe a Inter para o campo de ataque. Bola para o Albano, ele que fez o gol da Inter. Se pegar é perigo, pegou essa bola. Vem na marcação ali para cima dele. Chegou Danilo Barcelos, ganha essa bola para a Ponte. Toca a bola para o Arthur. E se toca a bola ali pro Jean Dias, ia dar trabalho aqui pro time da Ponte. Bola pro Emerson. Emerson que tá jogando contra o seu ex-time, né? A Inter de Limeira era o time do Emerson, quando estava antes de vir pra Ponte, disputou o Paulistão pela Internacional de Limeira do ano passado. Bola pro Léo Oliveira. Léo Oliveira bota essa bola aqui pra Ponte, bola para Jean. Pro camisa número 17, o Pedro Vilhena. Não era o Jean, não, era o Pedro. Toca a bola lá pro Simon. Simon vira o jogo da direita pra esquerda, bola pra Danilo Barcelos. 38 passados, primeiro tempo de jogo, Série A1, Campeonato Paulista. É a 4ª rodada, abertura da 4ª rodada. Aqui Ponte, Inter. Inter de Limeira, Ponte. 1-0 pra Inter. Vem Serginho, falta. Falta, pau nele. A Inter de Limeira também, quem fez falta ali foi o 15 agora, o Marlon. A Inter também não tem preguiça de meter o pé não, falta pra Ponte, Pedro Lino. Falta pra Ponte Preta, a Inter de Limeira descendo o sarrafo nesse primeiro tempo, Corsato. 39 minutos, vai Danilo Barcelos pra cobrança. O Felipe Silva tá dizendo que o colega dele alugou um AP com vista pro campo. Do derby. E ele vai assistir o jogo de lá. Aí sim, hein, Felipe. Seria bacana você ir pro jogo, né? Mas tá bom. Bola pra Ponte, falta pra Macaca. É o Jean Dias que vai pra bola. Levantou, tocou na grande área. Sobe a zaga da Inter pra tirar. Aí bate na bola ali o camisa número 26, o Juan Tavares. Ela pega no jogador da Ponte, o Maguinho, sai, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Internacional de Limeira. Fazer a cobrança, você ligado comigo aqui nos canais Futebol no Interior. Vai participando, vai mandando mensagem no YouTube Futebol no Interior. Você se inscreve no nosso canal, deixa lá sua mensagem. Toda segunda-feira no YouTube Hora da Macaca. Tem Hora da Macaca. Tudo sobre a Ponte Preta para você, torcedor. Bola aqui no campo de ataque, André Luiz bate o tiro de meta, aí vem o Emerson, tira, a bola volta para Macaca, bota a bola aqui pelo meio, bola para o Léo Oliveira. Léo Oliveira vem na marcação ali para cima dele, chegou o Juan Tavares, joga essa bola para lateral para Ponte, tem pressa, lateral cobrado, Maguinho, toca a bola para Simon para o Emerson para Danilo Barcelos, 40 minutos agora passados, toca eletrônico do Felipe Marques, mesa de som, canais Futebol Interior, Valinhos FM, bola para Ponte, bola para o Serginho, tentou dar um chapéu ali no jogador da Inter, Felipe Albuquerque não deixou, ela voltou para Gui Mariano para Felipe Albuquerque, tudo isso no campo de defesa, o Felipe Albuquerque dá um bico nessa bola, mas a bola ganha altura, não ganha distância, voltou pro time da Ponte, aí chegou a zaga da equipe da Inter, chega a zaga da Inter com o Gui Mariano, dá um bico na bola, tira a bola, vai ficar aqui no campo de ataque, tinha ninguém da Inter, Diogo Silva, toca a bola pro Simon, é sempre assim, o Simon, ele não tem atitude para começar uma jogada, ele sempre joga lateralmente, aí volta a bola lá pro Danilo pro Serginho pro Danilo pro Emerson pro Danilo, deixou passar, toca a bola aqui pro Serginho, pode não ter atitude, né? Também com 3 zagueiros, 3 volantes vai ficar difícil, vai ter que mexer no time aí, Alberto. Bola pro Emerson, capitão no time da Macaca, ele faz o passe, vira o jogo, toca a bola pra Jean Dias, é muito pouca gente no campo de ataque. Bola do Jean Dias, tem o Léo Oliveira pedindo bola, quem sabe um bom ataque da Ponte, bola pro Arthur, no peito, ficou pedindo toque de mão, Felipe Albuquerque, o árbitro não deu, a bola voltou pro Léo Oliveira, ai meu Deus.
Aí fez o toque errado, chegou a zaga da Ponte, ganha, Danilo Barcelos, levantou o pezão, aí o árbitro vai parar para marcar a falta. Falta do Pedro Vilhena, jogo tá parado, é falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Meia esquerda, campo de ataque, atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. 41 e 30 passados do primeiro tempo, 3,5 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, quarta rodada, Major José Levi Sobrinho, em Limeira, no Limeirão. Ponte Internacional de Limeira, Inter vence, Albano marcou a 34. Inter de Limeira 1, Ponte Preta 0, placar ao vivo, futebol no interior, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paranaense, o Curitiba vai empatando com o Atlético Paranaense por 0-0. Pelo Campeonato Paulista da Série A4, o São Caetano vai perdendo para o Paulista por 1-0 e o Taquaritinga empata com o Colorado Caieiras por 2-2. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Tem gol. Paulista de Jundiaí e São Caetano. Rapaz, esse jogo já foi final de Campeonato Paulista, cara. Foi. Os times estão na quarta divisão. 2000 ou 2002, né? É, lá no começo dos anos 2000. Os times hoje estão na quarta divisão. A Rede Balança, placar ao vivo, futebol interior informa. E no Distrital de Namar, Água Santa 2, Red Bull Bragantino, Diogo Batista e Luan Dias, aquele, marcaram os gols do Água Santa. Ponte vem, bola aqui na ponta esquerda, Serginho. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu não, velho. O Candança não marcou a falta não. Deu só lateral. É lateral para a equipe da Inter fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita. É lateral para a equipe da Inter de Limeira fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vai participando, vai mandando mensagem aqui nos canais Futebol Interior lá no YouTube. A gente vai mandando a sua mensagem pro ar, se inscreva no canal Futebol Interior. Lembrando que amanhã, 8h30 da noite, tem Guarani Noroeste, Brinco de Ouro da Princesa, o jogo Lucas de Souza com Albert Cavalcante na transmissão desta partida. Mais cedo tem Mirassol e Portuguesa com o pessoal da TS Web Rádio. E daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem Novo Horizontino e Palmeiras, hein? Com o pessoal da Amizade FM. De Novo Horizonte, canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E a Ponte vinha pro campo de ataque, vinha. Pedro Vilhena perdeu, a bola voltou para a equipe da Inter de Limeira. É o Jean Dias que tá por lá, pede essa bola, já passou, pediu também o Marlon. Ele volta, bola para ele, tocou bola pro Ibali. Ibali ganha essa bola, vira o jogo pro Marlon. Na ponta direita para Albuquerque, Albuquerque para Ibali. Albano pede, ele não toca, vira o jogo da direita para a esquerda. É pro meia dúzia, o Juan Tavares não dominou. Tem gol. Deixou a bola pingar, fi, já era. Já era, saiu para lateral para Ponte, tem pressa, lateral cobrado, Rede Balança, placar ao vivo, futebol interior, Pedro Lino. O Taubaté aumenta o placar, Taubaté 2, Votuporanguense 0 pelo Campeonato Paulista da Série A2. Serginho joga a bola para Ponte, bola para Pedro Vilhena, 44 e 50, já os acréscimos do árbitro. Matheus Delgado Candançan, 26 anos, árbitro FIFA, formado em 2017, 3 jogos, fora esse no Campeonato Paulista, já 3 jogos em 4 rodadas. Mais 2. E tá completando a 4ª rodada agora. 4º jogo na 4ª rodada. Bola para a equipe da Ponte, para a equipe da Inter, falta. Falta em cima do Albano, Danilo Barcelos. Parado o jogo, vamos até 47, informou Pedro Lino. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, falta pra Internacional que vai tocando a bola. A Inter parece que vai ganhando, mas não faz muita força, né? O jogo tá do jeito que a Inter gosta, né? Tranquilo. E a Ponte tem até a bola, mas não consegue chegar. Ó o Léo Oliveira. Ó o passe que o Léo Oliveira deu ali pro jogador da Ponte, o Serginho. Aí fica muito difícil, né, Pedro Lino? Aí fica difícil, a Ponte não ataca, não chega no gol do goleiro André Luiz. O jogo do jeito que a Inter de Limeira gosta,
Agora 46 minutos do primeiro tempo, o Inter de Limeira 1, Ponte Preta 0 no Limeirão. Não tem atacante, o Alberto Valentim mantendo a mesma base, acho que precisava rodar mais os jogadores. Era um jogo possível de vitória, sim, mas é um jogo passível de derrota, entendeu? Então tem que mexer, viu? Não pode ficar à mercê, não, né? E tem que pôr atacante aí, velho. 3 zagueiros, 3 volantes, vai fazer gol em quem? E já tomou. Com esse monte de zagueiro, esse monte de volante, já tomou um gol da Inter. Olha o passe errado, ninguém acerta um passe aí também. Bola para a equipe da Ponte. Maguinho, dá um torpedo ali pro Diogo Silva. 46:50. O árbitro vai terminar o jogo, né? Chegou ali a bola próximo a ele, aponta o centro do gramado. Matheus Delgado Cadançan. Fim de jogo no primeiro tempo no Limeirão. Major José Levi Sobrinho em Limeira. Péssimo jogo da Ponte no primeiro tempo, hein? Internacional 1. Gol do Albano, camisa 10. Ponte Preta 0, gol do Albano a 34 minutos deste primeiro tempo. 1 para Inter, 0 para Ponte. Saída aí dos jogadores do gramado do estádio Major José Levi Sobrinho em Limeira. A Ponte perde, a Internacional de Limeira ganha, Pedro Lino. A Inter de Limeira vence esse primeiro tempo, os jogadores da Ponte tudo conversando entre si. Jogadores da Inter de Limeira também saindo do gramado ali. Primeiro tempo bastante tranquilo, viu, Corsato? O jogo do jeito que a Inter de Limeira gosta, como eu acabei de falar. Ponte Preta não ataca, não deu pressão no goleiro André Luiz. Vamos ver se alguém fala nessa saída de gramado, Carlos. Vamos ver se a gente pega carona aqui por aqui. O Diego Augusto tá ligado com a gente. Ricardo Monteiro tá dizendo que o técnico é cego. Esse Serginho Vilhena não estão jogando Danilo nada. Barcelos. Vamos ouvir o Danilo. Coletiva nossa, né, onde não estava acontecendo no início, nesse início de campeonato, né, enfim, temos que recuperar junto, coletivamente, para fazer um grande segundo tempo. O jogo está muito igual, começou meio devagar o jogo, no meu modo de ver, meio lento, não acredito pelo acúmulo de jogos, mas a gente vai melhorar no segundo tempo para buscar o resultado. Tá aí o Danilo Barcelos falando no microfone do Futebol Interior, tá falando que segundo tempo a Ponte vai para cima, viu, Carlos? O Ricardo Monteiro, esse Dudu é craque, que disseram, péssimo, é o craque que disseram, péssimo. Com esse gramado, pedindo pra bater de fora da área. Não Carlos. É jogo pro meu gordinho favorito, diz o Thiago Barba. Vamos lá, vamos ouvir. Mas isso foi só o primeiro tempo, a gente tem que manter essa pegada pro segundo tempo, continuar pressionando lá em cima, rodar um pouco mais a bola pra gente ficar um pouco mais com ela, que o placar tá pra gente, e aproveitar os espaços pra fazer mais um gol, se Deus quiser. Tá aí o Albano, autor do gol da Inter de Limeira nesse primeiro tempo. O Emerson Bastos tá dizendo, vai Leão, a Ponte é freguesia nossa. Ô Emerson, vai lá nas estatísticas. A Inter só ganha em um quesito, né? Em um critério, em um recorte da Ponte Preta em todos os tempos. Só em jogos aí no Limeirão, né? Aí são 18 jogos, 4 vitórias da Ponte, 7 derrotas e 7 empates. No mais, no retrospecto geral são 41 jogos, 17 vitórias da Ponte, 14 empates, 10 derrotas. No Brasileirão A1, em 81, um jogo só, a Ponte venceu 3-0. Na seletiva para a Série B foram 2 jogos, a Ponte venceu um, empatou o outro em 94. Série B são 4 jogos, 2 vitórias da Ponte, um empate e uma derrota. Copa do Brasil 2018, a Ponte venceu 1-0. Então, não é o que tá dizendo aí os números, né? Os números dizem o contrário, que a Ponte leva vantagem no retrospecto aí contra a Internacional de Limeira. Mas obrigado pela sua audiência. Coloca o Elvis e o Pacheco, diz a Amélia. Guilherme Ponte Preta, meu Deus, mais um ano e o Eberlin nos iludindo, ele tá perguntando. Valeu, um abraço. Obrigado aí pela audiência. Paulo César, se o Valentim não mexer no esquema, vai ser outro jogo medíocre. Edilson Corsato falou tudo, 3 volantes, 3 zagueiros. Retranqueiro e medroso. O Alberto Valentim colocou AV aqui. Retranqueiro e medroso. Valeu. Obrigado aí pela audiência. Vamos pro intervalo. Volto já para comandar um intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte perde, a Inter vence. O Leão vence, a Ponte perde. Pelo placar de 1-0, gol foi do Albano a 34 minutos do primeiro tempo. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior.
O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Intervalo de jogo, Limeira, no estádio Major José Levi Sobrinho, a Ponte Preta perde o jogo para a equipe da Internacional de Limeira pelo placar de 1-0. O gol foi do Albano a 34 minutos do primeiro tempo. E se você conseguir ver o gol, você que está só ouvindo a gente na Rádio Valinhos FM e também vendo aqui pelo YouTube do Futebol Interior, não tem imagens do jogo, você vai ver e perceber que o gol da Internacional de Limeira sai de uma bola que era da Ponte Preta. Era um lateral para a Ponte, do lado esquerdo. O Arthur foi bater o lateral. Ao invés de bater esse lateral lá para o campo de ataque, ele quis tocar a bola aqui atrás pro Dudu, jogador da Ponte. O Dudu não pega a bola, aí tem que correr atrás do Albano. O Albano, que já havia dado um chute com 2 minutos, quase 3 do primeiro tempo, que o Diogo Silva havia feito uma defesa. O Albano chuta e a bola vai pro fundo da rede, fazendo o gol da equipe da Inter, o gol do Albano a 34 minutos do primeiro tempo. Bola da Ponte Preta. Bola da Ponte, bola em posse da Ponte Preta, e a Ponte dá o gol para a equipe da Inter. E com esse esquema tático, com 3 volantes, com 3 zagueiros, queridão, a Ponte não vai conseguir fazer gol. Não chega no ataque, cara. Não tem ataque. A Ponte não tem ataque. Não tem ataque, 3 zagueiros, 3 volantes. Assim fica muito, mas muito difícil para fazer gol. O Valentim vai ter que ajeitar isso aí, vai ter que dar uma arrumada na casa, porque desse jeito, confesso que não tô vendo o jeito não, hein? Se manter esse esquema aí, olha, vai ser duro, hein? A Ponte conseguiu alguma coisa contra a Inter no jogo de hoje. Vamos lá, vamos colocar atacante, vamos colocar meia, vamos colocar o Elvis aí pra arrumar esse time, porque não tá fácil não. Placar ao vivo, Futebol Interior, o Água Santa vai vencendo o Bragantino pelo placar de 2-0. Luan Dias e Diogo Batista, os gols da equipe do Água Santa.
Jogo que também começou às 4 horas da tarde. Estamos no intervalo deste jogo. A bola vai rolar daqui a pouquinho, hein? 18h30, Velo Clube e Santos. 18h30 a bola rola em Rio Claro. O Palmeiras joga contra o Novo Horizontino. 8h30 da noite. Jogo com cobertura aqui da Valinhos FM e dos canais Futebol Interior, tá? Jogo com cobertura total aqui da Valinhos FM e dos canais Futebol Interior, com a Amizade FM de Novo Horizonte. Palmeiras e Novo Horizontino, né? 8h30 da noite. Amanhã, Mirassol e Portuguesa, 4 da tarde. Às 18h30, Botafogo e São Bernardo. Esse jogo teve horário modificado, né? Tava marcado para as 4 da tarde, mas o Botafogo jogou contra o Noroeste, né? Na sexta-feira, completando lá o jogo, que terminou 0-0. E então a federação colocou esse jogo para as 18h30. O São Paulo joga contra o Corinthians, 18h30 também. Aliás, São Paulo e Corinthians e São Paulo que fizeram a final da Copa São Paulo neste sábado, né? 25 de janeiro, aniversário da capital paulista, 471 anos. Na Copa São Paulo, o São Paulo foi melhor, 3-2. Corinthians fez 2-0, mas o São Paulo virou 3-2. E amanhã, 8h30 da noite, fechando a rodada, Guarani Noroeste, Lucas de Souza e Albert Cavalcante com o Felipe Marques a partir das 7h30 da noite. Faltando 3 minutos para 5 horas da tarde, 3 para 5, você está nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Lembrando que na segunda-feira tem Hora da Macaca, a partir das 9 horas da noite. Você se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Carlos. Eu. Acabou no Campeonato Paulista da Série A2, finalizado, Capivariano 3, Ferroviária 1, Itaubaté 2, Votuporanguense 0. Taubaté ganha a primeira no torneio. O Guilherme Ponte Preta, o Vilhena nem poderia ter vindo. Emerson tem que pegar o bonde dos caras do ano passado. O Deda, Ricardo Conceição, João Marcos e Castor jogam muito mais. Rapaz, Deda, você foi longe, hein? Edilson, Roberto, Emerson, Pedro Vilhena. 2 pesos mortos. E o Léo Oliveira, então, vocês não vão falar dele? Vilhena e Dudu. Joga só um jogo. Tá dizendo aqui o Guilherme. Vilhena e Dudu, velho, joga só um jogo. Tá. Valeu. Um abraço. O Eberlin diz Cartola. O Eberlin diz Cartola e traz 2 para jogar só o Paulista. Tá criticando o Eberlin aqui. Ó, o Guilherme Ponte. A Ponte vai perdendo, hein? Vai perdendo o jogo para a equipe da Inter de Limeira pelo placar de 1-0. O Albano marcou a 34 do primeiro tempo. Vai, Pedro Lino. Encerrado, São Caetano 0, Paulista 1 pelo Campeonato Paulista da Série A4. Taquaritinga 2, Colorado Caíras também 2, encerrado. E pelo Campeonato Paulista da Série A3, a Itapirense venceu a União São João fora de casa por 1-0. Ponte Preta na enquete aqui 58%, já passamos de 200 votos. O empate 8% e a Inter subiu um pouquinho agora, hein? 34% para a equipe da Internacional da cidade de Limeira. 5 da tarde. Ô Pedro Lino, se você fosse o Alberto Valentim, com as opções aí no banco de reservas que temos à disposição do treinador da Ponte, o Alberto Valentim, você faria alguma alteração? Eu colocaria o Elvis, o Vitor Andrade e tentaria o 3? Renato. 3, assim, Renato. 3, o Renato ou o Darley. Você não quer deixar o Renato, não? Então, olha o Elano lá, Corsato. Você não tá vendo na nossa tela, né? Mas o Pedro Lino tá falando porque ele tá aparecendo ali na televisão. Vai. Eu tentaria o Elvis, o Vitor Andrade e o Darley. 3? 3. A Ponte vai mexer, a placa tá ali, ó. Vamos ver. Elvis vai entrar. Eu acertei, hein? Vai fazer o jogo de número 101 com a camisa da Ponte. Darley também. Darley Corsato. você acertou. Corsato. E eu acho... 3, olha lá, 3.
Não gostou do time não, hein? Não gostou do time não. E o Bruno Lopes. Bruno Lopes. Não, 28 é o Pacheco. Pacheco, que já iria entrar. Rapaz, deixa eu ver aqui. E o 29 Everton também, Brito, são Everton 4. Brito. Nossa, vai de caminhão, hein? Caramba! 4 de uma vez? Dá pra entender? Teve jogo aí que ele morreu com uma alteração, não fez. Só fez 4 alterações. Se eu não tô enganado, no jogo contra o Santos. E agora ele faz 4 alterações de uma vez. Deus do céu. Vamos lá. Elvis, Everton Brito, Pacheco, rapaz, e o Danley. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer aí nesse time da Ponte Preta. Bom, não dá para dizer que ele peca por omissão, né? Porque não peca. Everton Brito é mais um que vai jogar contra seu ex-time. Estava na Inter de Limeira no ano passado, antes de vir para Ponte Preta. Bom, bora lá então para as alterações no time da Macaca. Vamos lá. Bom, o Pedro, o nosso Pedro Lino vai devagarzinho, viu, Pedro? Vamos devagar aí que você vai mexendo aí no time. Um que eu sei que foi embora foi o Pedro Vilhena, viu? Esse já Vazari pra ele. Maguinho também foi embora. É outro que sai, né? O Pedro Vilhena sai também. Vamos lá, agora levantar a bandeira ali. O Arthur tá em campo, Danilo Barcelos tá em campo, Serginho tá em campo. Vamos ouvir, acho que ele tira mais um. Vamos conferir já as alterações aqui no time da Ponte para ver quem é que foi que saiu. Jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Para você, torcedor ligado conosco, vai participando aí, vai deixando a sua mensagem pra gente. Eu acho que o Léo Oliveira foi embora, hein? Vamos aguardar para conferir aqui se ele foi mesmo. Posse de bola no segundo tempo vai ser do time da Internacional de Limeira. Vai bater na bola aqui o Rafael Silva. Tudo pronto para começar o jogo. O Elvis conversa ali com o árbitro da partida, o Matheus Delgado Cadançan. Mas não pegou por enquanto a tarja de capitão não, Elvis, hein? Ainda não pegou não. A tarja de capitão do time da Ponte. Significa que o Emerson tá em campo ainda. Significa que o Emerson tá em campo. Apita o árbitro. A bola tá rolando no segundo tempo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro que corro atrás dela para trazer todas as informações para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem comigo, estou ao lado do Pedro Lino aqui nos canais Futebol Interior. Ponte fez 4 alterações neste intervalo. 4 alterações, ela vem a Ponte. Bola com o Danley, ele é novidade no jogo, toca a bola aqui pro Arthur. Arthur vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira a bola, volta pro Pacheco, trouxe a bola, perna esquerda, voltou, trabalhou pro Elvis, tentou fazer o passe pelo meio, voltou pra Ponte, pro Emerson, uma bomba pra fora. Passe, vai embora. Com menos de 1 minuto de jogo, o Emerson meteu o dedo nessa bola. Perna direita, ela foi embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Inter. O capitão da Ponte mandou pro gol, hein, Pedro Lino? O capitão da Macaca, Emerson, chutou de fora da área, arriscou. Tiro de meta por André Luiz. E quer marcar aí as substituições da Ponte Preta, ô Corsato? Bora lá, Pedro Lino. Saiu o número 2, Maguinho. E entrou o número 28 é o Pacheco. Saiu o número 8, Dudu. E entrou o camisa número 10, Elvis. Saiu o 17, Pedro Vilhena. E entrou o 90, Derley. E saiu Jean Dias, camisa número 7. E entrou o número 29, Everton Brito. Então na Macaca saíram Maguinho, Dudu, Pedro Vilhena e Jean Dias. Entraram Elvis, Pacheco, Derley e Everton Brito. E na Inter de Limeira saiu camisa número 9, Rafael Silva, que estava amarelado. E entrou o número 11, Alexandro. Rapaz, ele tirou o Jean Dias, só pode ser físico. Só pode ser físico. Porque não é possível, cara. Não é possível. O Jean Dias, pra mim, tava jogando bem. Pra mim, se não for fisicamente o problema do Jean Dias, o Valentim erra nas alterações. Mas vamos aguardar, né?
antes de criticar, né? Para saber o que realmente aconteceu. Fala, Pedro Lino. Ah, Pedro Lino, fora do microfone aí fica difícil. Vem o Everton Brito na ponta direita, quem sabe? Fez a finta, trouxe a bola na perna direita, é pro Danley, pro Pacheco, bate pro gol, pega na zaga, sai. E olha que ela foi e pegou no zagueiro e quase que é gol contra. Aleluia, hein? Primeiro escanteio no jogo da Ponte com quase 3 do segundo tempo, viu, Pedro Lino? É o segundo escanteio do jogo, primeiro da Ponte, um bate-rebate lá, jogadores da Ponte da Inter de Limeira. A bola foi pra fora, é Elvis na bola, 2 minutos do segundo tempo, Corsato. Vem bola para a equipe da Ponte. Olha o toque de cabeça na trave. Cobrança do escanteio do Elvis. Subiu ali ao Simon, Meteu a testa da bola. Não foi o Simon não, rapaz. Foi o Emerson, camisa número 18, o capitão da Ponte. Ele mete a testa na bola, ela vai embora, linha de fundo, a zaga da equipe da Internacional de Limeira tira. Escanteio pra Ponte, de novo, escanteio no jogo. Elvis agora aqui na esquerda, levantou, tocou na grande área. Sobe a zaga da equipe da Internacional de Limeira pra tirar. É lateral ou escanteio agora, hein, Pedro Lino? É lateral. Lateral cobrado. Bola aqui para a equipe da Ponte. Lateral para o Elvis na marcação. Chegou a zaga. Vem a equipe da Ponte. Bola para o Arthur. Arthur vai na bola. Chega a zaga da equipe da Internacional de Limeira para tirar. Chega a zaga da equipe da Internacional de Limeira para tirar. A bola acaba saindo. Saindo bola aqui para a equipe da Ponte ou é bola para a equipe da Inter? Vamos ver aqui o que deu o árbitro do jogo. Vamos ver o que deu a arbitragem. O Arthur estava na jogada. Deu impedimento, Foi. Então tá bom. Então deu impedimento. Bola para a equipe da Inter fazer a cobrança. As pessoas querem conversar com a gente, ligar pra gente na hora que a gente tá narrando o jogo. Aí não dá, né? Aí fica difícil, né? André Luiz bate na bola. Comecinho de jogo. No segundo tempo, a Inter ganha. A Ponte perde pelo placar de 1-0. A Ponte já teve 2 escanteios. O time da Macaca. 2 escanteios no segundo tempo. No primeiro tempo não tivemos nenhum. A bola volta para a equipe da Ponte. Aqui na ponta direita vem o Pacheco. Toca a bola para Everton Brito. Para Pacheco. Pode queimar dali. Bateu pro gol. Para fora. Passe vai embora. Pedro Lino. Em 5 minutos de jogo a Ponte jogou mais. Muito mais do que nos primeiros 48 minutos do primeiro tempo. Quase mais um chute do Pacheco. Foi pra fora. É o terceiro ataque perigoso da Ponte Preta nesse segundo tempo. Dessa vez o Pacheco de fora da área. Chutou pra fora. 5 minutos do primeiro tempo. Segue 1-1 pra Inter de Limeira. Tiro de meta pro goleiro André Luiz. Bola para a equipe da Internacional de Limeira. Vem o André Luiz. Vem ele para fazer a cobrança do tiro de meta. Levanta essa bola aqui para o campo de ataque. A zaga da equipe da Ponte tira a bola, volta pelo meio. Ganhou a Ponte. Elvis vem para a bola. Mas o Canansan tá marcando falta. E o Elvis não é o capitão da Ponte não, viu? Não pegou a braçadeira de capitão não. Ficou pro Emerson. O camisa número 18. Bola para a equipe da Inter. Vem trabalhando bola ali o Roberto. Ele põe bola aqui para o campo de ataque. Vai jogar a bola para fora aqui a zaga da Ponte. O Pacheco jogou bola, linha de fundo. Tem escanteio para os caras. Primeiro no segundo tempo, segundo do jogo. 4º no total, viu, o Pedro Lino? 4º escanteio no jogo. A Inter de Limeira vai com escanteio, né? O camisa número 6, Léo Kovic, que está amarelado. 1-0, 6 minutos do segundo tempo, Corsato. Vem Léo Kovic, vem ele para fazer a cobrança. Do escanteio para a equipe da Ponte Preta. Vem Léo Kovic para fazer a cobrança do escanteio. Lá no canto alto, canto esquerdo, levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça, pega Diogo Silva. Rapaz, não pode, hein? Roberto Guimariano, ninguém pegou o cara. Cabeceou sozinho, sorte que foi fraco, o Diogo Silva fez a defesa, viu, Pedro? Cabeceou sozinho, dessa vez foi o Roberto, camisa número 4 da Inter de Limeira. E desde o primeiro tempo, Corsato, que a zagueirada da Ponte está deixando a Inter de Limeira chegar com perigo ao gol do Diogo Silva. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Olha Começou. o Simon, olha o Simon, olha o Simon. Entregando na fogueira pro Diogo Silva, mesmo assim deu certo. Ele toca a bola aqui na ponta. Tocou bola pro jogador aqui da Macaco, Everton Brito. Serginho, né, que tava na jogada. Falta, o árbitro parou, marcou, falta, tem pressa. Emerson bate, toca a bola pro Elvis. O Elvis pro Pacheco, pega esse passe aí, Pacheco. Deu certo, ele pegou, a bola não saiu. Vem o Pacheco, briga ali com o jogador da Inter, mas agora a bola saiu. Saiu, foi para lateral, é lateral. É para a equipe da Internacional de Limeira fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Chamou, falou, Pedro Lino. Começou em Leme pelo Campeonato Paulista da Série A3. O Lemense vai enfrentando o União Suzano. 10 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Bola para a equipe da Ponte, no campo de defesa. Bola para a equipe da Macaca. Trabalha a bola aqui o Diogo Silva. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pro Emerson. Emerson tentou tocar ali pro Everton Brito. Everton Brito e Emerson. Emerson e Everton Brito. Olha o que eles fizeram. Deus do céu. E agora pegou feio o jogador da Inter. Vem Inter. Bola com a Inter. Vai fazer, queimou dali, bateu pro gol. Pegou Diogo Silva. E vai ter cartão ali para jogador da Ponte, hein? Vai ter cartão para jogador da Ponte. É pro Léo Oliveira. Cara, o Léo Oliveira não tá jogando nada. E o Alberto Valentim não tira. Ele fez uma falta feia. Mas feia demais no jogador ali da Inter. A Inter levou vantagem nesse chute ali do Ibali, que o Diogo Silva pegou, mas aí não teve jeito, parou o jogo pra mandar o cartão no jogador da equipe da Ponte, hein, o Pedro Lino. Léo Oliveira, camisa número 55, amarelado. O primeiro amarelo da Ponte Preta nesse jogo, né, contra a Inter de Limeira. Time da Ponte perdido do meio pra trás, Corsato. Pois é, deu uma desestabilizada, né, no time da Ponte Preta no meio pra trás, mas a Ponte precisa atacar, né. Não tem jeito, a Ponte precisa atacar. Estamos chegando a 9 minutos passados do segundo tempo, 1-0 para Inter, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, era pro Danley, deixou passar, a bola voltou pra Inter, chega a zaga, tira a bola, volta pra Simon, Simon trabalha essa bola aqui, ele volta, bola pro Danilo Barcelos, Barcelos tocou errado, a bola voltou pra equipe da Internacional de Limeira, vem Albano, na ponta direita pra Felipe Albuquerque, contra-golpe perigoso pra equipe da Inter, o Léo Oliveira tá amarelado, a bola voltou aqui pelo meio, vem o time da Inter, trabalhando a bola com Ibali pra Albano, autor do gol, toca a bola pra Felipe Albuquerque vem, faz a finta ali pra cima do Arthur, vem marcando ali o Serginho, toca a bola aqui no campo de ataque, o Elvis vai correr em cima do André Luiz, aí o André Luiz dá um pico nessa bola, tira, vai disputar a bola ali com o jogador da equipe da Ponte, o camisa número 11, o Alexandro, aí vai deixar passar, né, a bola acaba saindo, linha de fundo, tiro de volta, é para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Esse Alexandro estava no Botafogo, disputou a Série B do Campeonato Paulista pelo Botafogo. Esse time está igual ao do ano passado, ou pior, diz aqui o Roberto César Santos. Roberto, pior que o time do ano passado, pelo amor, hein? Deus do céu. Eu acho que é impossível, viu? Carlos, você não acha que deveria ter feito a substituição logo que tivesse levado o gol? E sem tirar o Jean? Bola para a equipe da Inter de novo. Bola pro Alex, vai queimando ali, bateu pro gol. Diogo Silva! O Alexandre apareceu de novo na cara do gol. Agora a zaga da Ponte virou um queijo suíço. Passe do campo de defesa da Inter pro Alexandre que bateu. E aí o Diogo Silva virou uma parede. Com a mão esquerda ele defende, linha de fundo, escanteio. Quase o segundo gol dos caras, o terceiro escanteio para a Inter. Pedro Lino. Ele que entrou nesse segundo tempo já teve um lance perigoso. Alexandro partiu, o goleiro Diogo Silva da Ponte Preta, esperto, foi lá e fez belíssima defesa. Segue 1-0 para a Inter. 11 minutos do segundo tempo, Corsato. Escanteio, Juan Tavares bate, a zaga da Ponte tira, a bola volta pro Albano, levantou, tocou na boca do gol. Diogo Silva.
experiente, goleiro bom, goleiro da Ponte, tira a bola, volta para a equipe da Inter na ponta esquerda, trabalha a bola com o Lelkovic tentou fazer bola pro Alexandre, entrou fazendo fumaça, hein? Chegou a zaga da Ponte para tirar a bola, volta pelo meio, trabalha a bola para a equipe da Macaca, bola pro Léo Oliveira vem jogando bola para a equipe da Ponte, ele vira o jogo pro Emerson trabalha a bola aqui para Léo Oliveira, passa os lagos do Léo Oliveira, toca a bola para Serginho, passou o Arthur, Serginho não tocou, a bola virou aqui no meio, trabalha a bola para Everton Brito fez o passe na ponta esquerda, bola pro Arthur, o Danley tá pedindo, a bola volta aqui pro time da Ponte, vem o Everton Brito, toca essa bola, Everton Brito, não foi, até perder a bola, né? A bola voltou para Albano briga a bola para Barcelos recupera a bola para a equipe da Ponte, vira o jogo, toca a bola pro Elvis pro Arthur, na ponta esquerda, o Everton Brito pede, fez o passe para ele, vai Everton, na ponta esquerda, tirou para dançar na zaga, Felipe Albuquerque chega, tira, joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio para a Ponte, terceiro escanteio no segundo tempo para a equipe da Macaca, escanteio para a Ponte, Pedro Lino. Escanteio para Macaca, é o sexto no jogo, é ele, camisa número 10, Elvis na bola. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, quase 13 passados do segundo tempo, dá 1-0 para a Inter, Albano marcou a 34 do primeiro tempo, a Inter vai somando o 5º ponto na competição, Elvis para a bola, levantou, tocou na boca do Gonzaga, tira a bola, volta para a Ponte, vai tocar para o Elvis, se tocar para ele, ganhou, linda finta, fez o toque na boca do gol, toque de cabeça! Pro gol! É do Everton Brito, é da Ponte! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Tudo começa numa cobrança de escanteio. A bola vem pro Elvis, que não estava impedido não. E o Elvis fez uma jogadaça, tirou ali o camisa número 15 da Inter, o Marlon da jogada. E uma assistência pro Everton Brito. Elvis, é o 10 que todo torcedor pontepretano ama. Esse é o Elvis que joga muito. Trivela pro Everton Brito. Aí tem lei do ex, né? Cabeça na bola. Canto esquerdo do André Luiz, que nada pôde fazer. Everton Brito, 13, a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Limeirão. Um pra Ponte, um pra Inter, um pra Macaca, um pra Inter, goleirão André Luiz, essa você só pega lá no fundo da rede. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, do primeiro gol da Ponte no jogo. O gol de empate até que o VAR revise. O gol do Everton Brito, printa a tela aí, Pedro Lino. Ele é diferenciado. Elvis ganhou a jogada, cruzou e falou, faz Everton Brito. Ele de cabeça só escorou pro gol do André Luiz e tá empatado a partida no Limeirão. Ponte Preta 1, Inter de Limeira 1 e esse gol está no VAR, Corsato. Tá sendo revisado, né? Porque é aquele lance, né? Que o cara tá fazendo a cobrança do escanteio e ele recebe a bola depois no rebote, né? Mas assim, no lance, quando olha no replay, eu achei que tava legal. Mas tava ali no limite, né? E pela demora, não sei não, vamos aguardar, né? É o que ele diz lá, o Candansan. Ele fala, ó, lance ajustado, foi gol, né? Tá dando joia, apita, tá valendo, tá empatado o jogo e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. 15 minutos, 30 segundos. O toque de 15, o Felipe Marques já marcou. Mesa de som dos canais Futebol Interior. 29,5 no regressivo para terminar o jogo. No giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. Inter 1, Albano. Ponte 1, Everton Brito vem de novo Ponte. Darley fez a finta, passou pelo André Luiz. O André Luiz pegou. O Danley deu chapéu no goleiro, mas aí o goleiro pode ir com as mãos, né? E aí consegue dominar na bola. Placar ao vivo, Futebol Interior aqui no Limeirão. Inter de Limeira 1, Ponte Preta 1. Placar ao vivo, Futebol Interior, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paranaense, o Curitiba vai empatando em 0-0 no clássico contra o Atlético Paranaense. Pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, o Flamengo abre o placar. Flamengo 1, Volta Redonda 0. Lembrando que amanhã, às 8h30 da noite, tem Guarani Noroeste, com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques. Palinhos,
FM 87.9. Carlos Corsato. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte vem de novo, Elvis. Passe pro Pacheco. Linha de fundo, cruzamento. Chega a zaga da Inter pra tirar. Rapaz, o Elvis agora começou a dar passes mágicos. Bola pra Ponte de novo. Pacheco, cruzamento na boca do gol pro Danley. Sai do gol, André Luiz. E o Danley ficou caído, hein? Ficou caído no gramado lá o jogador da Ponte. Ponte com 10. Vem Albano, tem que parar essa bola aí, a Ponte. Tem que parar essa bola. Vem Arthur, marca ali o Albano. Ganha essa bola para a equipe da Ponte. Ele volta a bola para o Emerson. Emerson trabalha a bola para a equipe da Macaca. Fez o passe na ponta. Vem bola para a equipe da Ponte. Quem sabe agora para a Ponte tentar fazer o segundo jogo. O jogo tá parado. O jogo tá parado porque o Danley vai ser atendido lá dentro da grande área. E agora, hein? A Ponte quase que faz o segundo gol. Não sei não se o Pacheco não dominou essa bola com o braço ali. Não sei, mas a Ponte quase que faz o segundo gol. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Ponte, quase 18 do segundo tempo. Bola para Macaca, Elvis de novo pro Danley. Tá se engalfinhando ali com o Gui Mariano. André Luiz sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, Valinhos FM. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bola pra Inter, bola aqui pro campo de ataque, forte demais pro Albano. Sai do gol, goleirão Diogo Silva pra ficar com ela. José Marcelino Fernandes, que Deus abençoe a vida do pai do Lucas de Souza e que ele se recupere o mais breve possível. Força pro papai do Lucas. Terminou. Rede Balança, placar ao vivo, Futebol Interior informa. Terminou em São José dos Campos pelo Campeonato Paulista da Série A2. São José 0. Primavera também 0, Corsato. Bola para a equipe da Ponte, olha o Elvis, tá na ponta direita, pegou no pé dele aqui, né? Pegou no pé do Elvis, Elvis que jogou com o Felipe Albuquerque na Ponte Preta em 2023. A bola acabou saindo para lateral, é lateral para a equipe da Internacional de Limeira fazer a cobrança. A Alda Jane tá com a gente também, Paulo Roberto Nascimento, Luciane Souza. Ela não quer que termine empate não, hein? Não quer que termine empatado, não, este jogo. Então, que termine com vitória da Ponte. Eu espero assim. Vivi Vicente. Roberto César Santos, golaço. Que passe de trivela do Elvis. Joga muito, né? Paulo César, Thiago Barba. Tá com a gente. O José Maduro. Valentim Brigatti, pode dispensar os dois. Rapaz. Diogo Silva, campo de defesa, trabalha a bola para a equipe da Ponte Preta. Ele volta essa bola aqui, trabalhando bola aqui na ponta, volta a bola, trabalha a bola ali para a equipe da Inter de Limeira. JP Galvão entrou no campo aí, viu? Loirinho aqui, camisa número 22. Vem ele pra bola, trabalhando aqui o jogador da equipe da Internacional de Limeira. Eu sei que o 26 saiu, Juan Tavares. O JP Galvão tá no jogo. Aqui pela ponta direita, a bola voltou pro Albano, mas tem também o camisa número 7. Substituição. No gramado na equipe da Internacional de Limeira. Vai, Pedro Lino. Substituição na Inter de Limeira. Sai Felipe Albuquerque com a 2. E entra o camisa número 22, JP Galvão. E sai o número 26, Juan Tavares. E entrou o Juan. Então na Inter de Limeira saíram Felipe Albuquerque e Juan Tavares. Entraram JP Galvão e Juan. Tá. Juan, número 7, né? Da Inter, é isso? Isso. Beleza. Então tá, saíram o Felipe Albuquerque e o Juan Tavares. Ele troca os dois laterais, né? O JP é mais ofensivo do que o Felipe Albuquerque. Só que ele tinha dois laterais esquerdos, né, no time. Ele tinha o Lelkovic e o Juan Tavares. É o Lelkovic que vai ficar lá de lateral pela esquerda agora. Bola pra Ponte, bola pro Arthur. Arthur ganha essa bola pra Ponte, 21 minutos passados deste segundo tempo. Arthur, Serginho pede, Arthur pro cruzamento na boca do gol. Era pro Danley, nem foi na bola, né? Bola volta pra equipe da Inter, é pro Juan. Põe a Inter no campo de ataque, tem o Alexandro pedindo bola também. Já virou, trabalhou, bola na ponta esquerda. Bola ali pro Alexandro, fez o passe no meio. Procurava o Juan, perna direita, vai bater. Tem dois jogadores da Ponte na marcação. Fica pedindo falta, o árbitro não deu sim.
Deu sim. Falta do Emerson. Em cima ali do jogador da equipe da Internacional de Limeira, Juan. Jogo tá parado, domingo esquerda, campo de ataque, falta para Inter de Limeira, canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Falta para a equipe da Inter de Limeira, hein? Fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Tem Albano, o Desk bate bem na bola. Tem o Léo Kovic também para bater essa falta. Vamos ver quem é que vai. O Elvis tá olhando ali pro Diogo Silva. O Diogo coloca só um homem na barreira. É pouco, hein? Só um homem na barreira. Só o Elvis. Agora chega o Everton Brito, autor do gol. Mas de longe, longe, muito longe. O Everton Brito passou tanto protetor solar na cara que tá com a cara branca. É falta para a equipe da Inter de Limeira fazer a cobrança. Juan pra bola, perna direita direto pro gol. Procurava o canto alto do Diogo Silva, que só colocou um homem na barreira, viu, ô Pedro Lino? Procurava o canto alto do Diogo Silva, só que a bola foi pra fora. É tiro de meta, 1-1, 22 minutos do segundo tempo, Marcelo Carlos. E vem o JP Galvão, ganha essa bola aqui do Emerson. E o Emerson tomou o cartão amarelo e o Emerson já tem cartão, hein? Não tem não. É o Léo Oliveira, né? É o Léo Oliveira. Cara, a Ponte vai sair jogando de novo, né? De novo a Ponte vai sair jogando e o Emerson teve que fazer a falta, porque o JP Galvão ia sair na cara do Diogo Silva. A Ponte já entregou um gol para a Inter e ia dando outro gol para a Internacional. Falta para a equipe da Inter de Limeira fazer a cobrança, Pedro Lino. Falta perigosa para a Inter de Limeira e o camisa número 18 da Macaca está amarelado. Vem Albano para fazer a cobrança, ó. Lance perigoso. O gol da Inter, a bola era um lateral da Ponte. E agora a Ponte tinha a bola. Falta perigosa. Albano, vem ele para fazer a falta para a equipe da Internacional, para cobrar a falta para a equipe da Internacional. 23:30. Passado, está tudo atrasado aqui. Os meus teasers, o giro do placar, eu chego lá. Falta pro Albano. Se tocar no canto é perigo, hein? Vem Albano para a bola, bateu direto pro gol. Chega a zaga da Ponte pra tirar ali com o Arthur, meteu a cabeça na bola. Aí vem o Pacheco, joga essa bola aqui pro campo de ataque, não tinha ninguém da Ponte. Vem o Léo Kovic, ganha essa bola aqui pra equipe da Internacional. Ele trabalha a bola pro meio. Vem o Pacheco, dá um bico, tira. Mas o último toque foi do Léo Pacheco, saiu, bola pra lateral. É lateral ali, pra equipe da Internacional fazer a cobrança. O último toque foi do Pacheco, jogador aqui da equipe da Ponte Preta. Vem bola pra equipe da Inter, cruzamento, levantamento da boca do gol, ela passa, vai embora. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Quase 25, hein? 24:30 passados do segundo tempo. 20:30 para terminar o jogo, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, no Limeirão. Quarta rodada. Ponte e Internacional de Limeira vão empatando pelo placar de 1-1. Ponte não me dá sossego, cara. A Ponte tem a bola e perde, tem a bola e perde. Tem a bola e perde, agora ganhou a bola. Já vou girar o placar com o Pedro Lino, porque a Ponte vem. Elvis pro Serginho, meia esquerda. Ele toca a bola pro Elvis. Já virou, tocou a bola pro Emerson. Bate, Emerson. Bate, Emerson. Uma bomba pro gol. Espalma André Luiz. Foi o Emerson, não. Foi o Léo Oliveira. De longe, perna direita, uma bomba! André Luiz espalma o goleiro, placar ao vivo, futebol interior. Vai, Pedro Lino! Pelo Campeonato Paulista, o Água Santa vai vencendo o Red Bull Bragantino por 2-0. No Paulistão da Série 2, o Ituano vai vencendo o Juventus por 1-0. E pelo Campeonato Paulista da Série 3, o Catanduva vai vencendo o Sertãozinho por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, pra cobrança do escanteio, levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Choque ali de cabeça, o bandeirinho auxiliar número 1, ou número 2, né? Tá marcando escanteio pra Ponte, seria mais um escanteio. Substituição. Mas a Inter vai mexer. Saiu camisa número 10, Albano, autor do gol, e entrou o número 17, Pablo. Então na Inter saiu Albano e entrou o Pablo. Pablo, tá no jogo, saiu Albano. Esse Pablo é aquele que jogou no Guarani. Elvis pra bola, levantamento na boca do gol. Gui Mariano mete a cabeça na bola.
para tirar dali. A Inter mexeu 3 vezes, só que parou só 2, né? 2 paradas do time da Inter, né? 3 não, 4 vezes, né? Saíram Felipe Albuquerque, Albano, Juan Tavares e Rafael Silva. Só que uma substituição foi no intervalo. Então ele ainda tem mais uma para fazer e pode parar mais uma vez o jogo. A Ponte trocou também 4 vezes, mas tudo de uma vez, né, Pedro Lima? De uma vez, isso. E a Macaca que vai fazer mais uma alteração agora, Corsato. Vai tirar o Emerson, né, que tá amarelado. Saiu camisa número 18, o Emerson, e entrou o número 13, Castro. Na Macaca saiu o Emerson e entra o Castro para a pizzaria do Dadá. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Rafa Quack, vamos Ponte, Roberto César Santos. Mexeu 4, agora complicou. Vamos ganhar Ponte. Vivi Vicente, só mais um Ponte. O José Maduro tá dizendo, para de secar, locutor. Tá falando que eu tô secando. Porra, se o locutor tá secando, Cara... quem que tá torcendo a favor, então? Ô Zé, pelo amor, né? Ô louco, aí não dá, Me ajuda né? a te ajudar, né, velho? Me ajuda a te ajudar. Tá dizendo que eu tô secando, cara. Onde isso? Logo quem? Rapaz, me ajuda a te ajudar, né, cara? O JP Galvão fez o passe aqui na ponta, procurava o Alexandre Arthur. Mete o pé nessa bola. Tira o Arthur. Tira o Arthur. Paulo Roberto Nascimento. Vamos ganhar Ponte. Luiz Lisboa. Vamos ganhar Ponte. É lateral para a equipe da Inter fazer a cobrança. 28 minutos passados desse segundo tempo. O loirinho. JP Galvão. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso lateral para a Associação Atlética Internacional de Limeira. Ele toca essa bola ali para o Pablo. Mas a bola acabou saindo para a lateral. Lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Luiz Lisboa tá falando, locutor, você é zica. Ô Luiz, um abraço, cara. Muito obrigado. Tamo junto e misturado, viu? Faz parte, né? Às vezes, mas obrigado aí pela audiência, tá? Aproveita se não deu like lá, Luiz. Dá um like na transmissão, pô. Ajuda o Zica aqui, tá? Rafa Quack, ô louco. Felipe do Levedo. Vamos ganhar Inter. O Felipe quer a vitória da Leão. O Elvis mudou o jogo. Tá dizendo aqui o Hudson Batagin. Ô, Corsato. Oi. O André Procópio, vulgo Proco, mandou uma foto aqui. Grande Proco. Tem um rapaz, olha o que ele tá fazendo. Ele tá no campo, tá no Limeirão e tá ouvindo quem? Grande Proco. Canais Futebol Interior, claro. Tem um rapaz ouvindo aí, se tiver ouvindo a gente, mandaram uma foto que tá ouvindo os canais Futebol Interior direto do estádio Limeirão. Manda essa foto pra mim que eu sei quem é esse rapaz aí. É o Charles, pô, é o Hudson Batagin, nosso ouvinte, grande Charlão. E um abraço pro André Poco. Ô André, ouve também aí, cara, dá aquela moral pra esse Ponte Pretano aqui, tá bom? Bola pra Inter, lá na ponta, Pacheco. Entrou bem no jogo o Pacheco, hein? Domina ali o Juan, chega, tira. O Albano saiu, né, mas tava dominando o jogo no primeiro tempo, hein? As melhores jogadas saíram do pé dele. Vem Inter, bola aqui na ponta. Nossa, que rolinho legal da Inter. A bola voltou pro Ibali, vai fazer, bateu pro gol pra fora! Quase que a Inter faz o segundo gol. Rapaz, olha o rolinho que deu ali o Marlon, jogador da equipe da Inter. Aí ele toca a bola pro Ibali, que bate pro gol. Ela passou isso aqui, você que tá na tela do YouTube, ó. Isso aqui do gol do Diogo Silva, e não sei não, hein. Se vai pro gol, acho que ele não pega. Escanteio pra Inter, Pedro Lino. Belíssima jogada do Marlon, que tocou pro Ibali. O Ibali chutou, o Diogo Silva sempre esperto. Jogou pra escanteio e vem mais substituição na Inter de Limeira, viu, Corsato? Tem mais uma alteração na equipe da Inter, aliás, a última alteração do vai técnico sair o Ibali. Felipe Conceição. E depois desse chute que ele deu aí, né? Depois desse chute aí você confirma saiu quem mancando. vai entrar. Escanteio para a equipe da Internacional fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Escanteio para a Inter, Léo-Kovic para a bola, levantou, tocou na boca do gol. Sobe a zaga para tirar. Só confirma, tá no jogo sim. Léo-Kovic tá no jogo, jogador da equipe da Internacional de Limeira. É ele que veio para fazer a cobrança. Vem ele de novo. Cobrança do escanteio para a equipe da Inter. Já passamos de 31 passados.
segundo tempo de jogo, tá 1-1, o jogo ficou aberto. Lelkovic pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Diogo Silva levanta voo, pousa com ela em seus braços. O goleirão da equipe da Ponte Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Esse Albano é bom jogador, diz aqui o Roberto César Santos. Eu também gosto, tem jogador caído ali, viu? Tem jogador caído ali, é jogador da Internacional da cidade de Limeira. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Mas como passa, por isso aproveite o tempo que você tem. Porque ele passa, ó, muito rápido. 32 minutos passados do segundo tempo. No regressivo 13 para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1, Paulistão, quarta rodada. Limeirão, Major José Levi Sobrinho, na linda Limeira. Internacional de Limeira 1, Albano marcou. Ponte 1, o gol foi do Everton Brito, tá tudo igual, placar ao vivo, futebol interior, vai Pedro Lino. No Paulistão, o Água Santa marca o terceiro, Água Santa 3, Red Bull Bragantino 0. Pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Ituano vai vencendo o Juventus por 1-0. E lembrando que amanhã, às 8h30 da noite, tem Guarani Noroeste, com transmissão do Portal Futebol Interior aqui no YouTube, com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques. 87.9, a voz da nossa gente. Carlos Corsato. Ah, Ponte Preta, você me interessa de um jeito que nada mais me interessa. Você não gosta das minhas frases, né, Pedro Lino? Gosto. Ah, mas você interpreta, você fala no meio das minhas frases, Pedro Lino. Eu falo baixo, né, Corsato? Mas se você gosta, vamos fazer um combinado, eu e você? Bora. Depois do ponto final da frase, você fala. Fechou. Pode ser? Pode. Então vai, substituição. Substituição na Inter de Limeira. Saiu o Ibali, camisa número 8, e entrou o número 19, Bernardo. Saiu o Ibali e entra o Bernardo na Inter de Limeira. Portanto, as alterações do Felipe Conceição. Não pode mexer mais. Felipe Albuquerque, Ibali, Albano, Tavares e Rafael Silva, todos já estão no vestiário. Daqui a pouco a gente confirma aqui quem entrou rapidinho. Vem Ponte. Vinha, né? Porque o árbitro tá parando para marcar uma falta. Bom, entraram, como informou aí o Pedro Lino, o JP Galvão, o Bernardo, que foi a última alteração, o Pablo, o Juan e o Alexandro. Valeu, o Felipe Silva tá dizendo que a Inter perdeu muitos gols. A Alda Jane tá dizendo que vai ser 2-1 Ponte Preta. Nossa, agora ali o Everton Brito se choca ali com o Roberto, né? Vamos ver o que aconteceu ali. Aí ele foi por baixo, o Roberto pisa ali, mas nada mais do jogo tá valendo. A Água Santa é Série A1, errou o narrador dizendo Série A2. Eu? Não, eu falei no Paulistão, o Água Santa tá vencendo o Red Bull Bragantino na Série A2, o Ituano tá vencendo o Juventus. Isso daí. Não falei nada do Água Santa aqui não, viu, amigão? Mas tá bom. Acho que era a vírgula, né? Que você não entendeu ali do nosso Pedro Lino, tá? Mas o Água Santa é Série A1 sim. Valeu, M. Aurélio. Éder Castro, vamos Ponte, ó. O narrador tá quieto aqui, hein? Já me chamaram de secador, de zica. Agora falando que eu falei que o Água Santa é Série A2. Rapaz, que fase que eu tô, viu? Vivi Vicente, Ponte Preta, Paulo Roberto, Jorge Estevam Rodrigues, vai nega véia, Carlos Cunha. Olha a equipe da Inter, na ponta esquerda, vem Juan, cruzamento, levantamento na boca do gol. Simon tá com o bração fechado, pegou no corpo dele. Bola voltou pra Rian, passa o pé em cima da bola. De novo, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga da equipe da Ponte pra ficar com a bola aqui. Bola com o Serginho, jogando bem recuado agora o Serginho, hein? Faz o passe aqui, pro Danley. Vamos ver o Danley brigando ali com o Gui Mariano. Mete o pé na bola, tira, joga a bola pra lateral, Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor.
Tá dizendo aqui, o Pedro falou Série 2. Depois reveja o áudio. Não tem problema. Não vou rever o áudio, não. O que eu tô contestando é que você falou o narrador. Pô, tô quieto aqui no meu canto. Nem pronunciei nada do Água Santa. Mas tá bom, então tá corrigido. Então, fala pra ele que o Água Santa... O Água Santa é o Campeonato Paulista. O Paulistão tá vencendo o Red Bull Bragantino por 3-0. Então, na Série A1 do Campeonato Paulista, o Água Santa vence o Red Bull Bragantino pelo placar de 3-1. Você fala isso de minuto em minuto pro M. Aurélio, gorilão do ABC Paulista. Vai, macaquinha! Ganha essa! Valeu, M. Aurélio! Esse M é Marco? É Marcelo? Deve ser Marco Aurélio, né? Ou Marcos, né? Com S, sei lá. Olha aí, Inter! Bola pro campo de ataque por baixo. Chega a zaga da Ponte. Rapaz, estão dando muito mole pro meio campo da Inter. O Simon tirou, foi bem agora. Vem o Elvis, tenta dar uma 3D, bola pro Everton Brito. Chega a zaga pra tirar. Chega a zaga pra tirar, JP Galvão, toca a bola do meio, a bola voltou pra Léo Oliveira. Léo Oliveira aqui tá na meia esquerda, tá no campo de ataque, 37,5, 37,5. Bola pra Marcos Aurélio, é o cara, valeu Marcos. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. O Ricardo tá dizendo aqui, vai Inter, não quebra a minha bet. Ah, se depender de mim, Ricardo, vai quebrar sua bet. Faz uma bet pra Ponte aí, meu filho. Bola pro Arthur. Arthur trabalha a bola pra equipe da Macaca. Ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola aqui pro Danley. Danley pra Pacheco. Vamos passar a marca de 38. A torcida da Inter vaiando o ataque da Ponte. Bola aqui pela ponta direita. Bola pra Pacheco. Pacheco trouxe a bola, sai da ponta, vem pro meio, vem pro cruzamento. Pra quem? Pra ninguém. Chegou a zaga da Inter. No meio do caminho se joga o Marlon, bom jogador. Tira, sai jogando bola aqui pra equipe da Ponte Preta. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Na marca de 38,5, segundo tempo de jogo. Limeirão, quarta rodada, Série A1 aqui, viu? Campeonato Paulista, Inter e Ponte, Ponte e Inter empatam 1-1, placar ao vivo, futebol interior. Pedro Lino, Água Santa, Série A1, Campeonato Paulista contra o Bragantino. Quanto tá o jogo, Pedro Lino? Pelo Campeonato Paulista, o Água Santa tá vencendo o Red Bull Bragantino por 3-0. O Curitiba fez um gol agora, só que o juiz anulou. E o Flamengo faz 2-0 contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Corsato. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem a equipe da Internacional de Limeira pro campo de ataque. Chega Léo Oliveira na bola. Na bola, toca a bola pro Serginho. Serginho, toca a bola pra Danilo Barcelos. Ele levanta a cabeça, toca a bola pro Elvis. Elvis faz o passe pelo meio, ficou pedindo falta. O árbitro deu vantagem. Bola pro Everton Brito. Vem o Brito. Toca essa bola, Brito. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Tocou a bola pro Danley. Perna esquerda, bateu pro gol. Pra fora! Que jogadaça do Everton Brito! Passou por dois jogadores da Inter e deu de presente pro Danley, que bateu pro gol. Ela passou à esquerda do André Luiz, que voou. Na verdade, pulou, né? Mas não pegou quase o segundo gol da Ponte, Pedro Lino. Belíssima chegada do Danley, chutou pra fora. Tiro de meta pro André Luiz. 40 minutos do segundo tempo. Corsato, e mandar um abraço pro Marco Aurélio aqui, Marcos Aurélio. Ele falou, Pedro, continue assim, sabendo entrevistar e educado ao falar. Valeu, tamo junto. Agora eu vou queimar seu filme aqui. O Bruno Assunção. Pedro Lino engravidou minha irmã. Vai ser pai, Pedro Lino? Tô fora, é de tudo de Curitiba esses daí. Que fase, hein, cara? Que fase da sua irmã, hein, ô Bruno? Que fase, hein? Mas tudo bem. O Corsato. Tem coisas que vêm pro bem, apesar de às vezes a gente entender que não. Vem o time da Inter, já você fala, viu, Pedro? Porque a Inter vem, bola com o Juan, tá lá na ponta esquerda. O Alexandro tá desesperado. Tá com o braço aberto, parecendo Jesus Cristo. Aqui no meio campo, chegou a zaga da Ponte com o Léo Oliveira. Pra tirar, tira essa bola, joga a bola pra lateral. Vai, Pedro Lino. Segue você aí, vai. Bola pra equipe da Inter lá na ponta esquerda, Léo Kovic. Trabalha a bola pra Juan, uma bomba pra fora. O Juan não, foi o 11, o Alexandro. Ele que bateu essa bola, foi embora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Tô atrasadaço, né, Felipe Marques, com os teaser, né? Só 2, só? Tá bom então, velho. Olha a Ponte entregando de novo a bola pra Inter. É o JP Galvão que tá lá brigando com o Danilo Barcelos. Aí chegou o Arthur. Vai jogar a bola pra lateral, que saber de conversa não. Tirou essa bola dali, jogou bola para lateral pra Inter, vem Pablo para fazer a cobrança do arremesso manual. Pablo na dobradinha com o JP Galvão, ficou forte essa ala direita aqui da Inter, ele trabalha a bola aqui na ponta, bola pro Gui Mariano, vira o jogo, tenta tocar, bola pro Pablo pro Galvão, no meio, voltou, chegou o Arthur, na marcação, volta a bola, Pablo toca a bola no meio para Bernardo, cruzamento, levantamento no peito, bola na ponta, chegou a zaga da equipe da Inter. Chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar completa. Chega a zaga da Ponte com o Castro tirando dali, a bola voltou pra Ponte. Elvis de cabeça pro Everton Brito. Everton Brito pro Elvis, Danley pede. O Elvis tem o Pacheco pedindo bola lá na ponta direita. Se pegar o passe é legal. Lelkovic sobe de cabeça no segundo andar, tira a bola, voltou pra equipe da Inter. Bola pro Eduardo Porto. Fez o passe no meio, meu Deus. Era ali o jogador da equipe da Internacional, o Alexandro. Se ele pega esse passe, ia ficar na cara do Diogo Silva. Aí ia dar ruim pra nós, hein? Ia dar ruim pra Macaca. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. O Luiz L tá dizendo, já perdeu essa bet. Bola pra Ponte, Danley tentou tocar a bola pro Everton, voltou pro Danley, vai queimada ali, bateu pro gol, travado. Foi travado na hora do agora, chegou o André Luiz e pega essa bola. Severino Francisco, Carlos, gostei do Danley, hein? E o Elvis, esses dois tem que ser titular, você não acha? Pra mim o Elvis tem que ser titular do time desde ontem. Olha o Arthur, levou o drible da vaca ali do JP Galvão. Aí vem o Arthur pra cima do JP Galvão. O JP Galvão deu o drible da vaca pra cima do Arthur. Aí o Arthur conseguiu roubar a bola, né? E aí o JP Galvão tá pedindo que o último toque foi do Arthur. E realmente o último toque foi do Arthur. Mas ele deve estar marcando falta, né? É isso que ele tá marcando, porque senão a bola seria da Internacional da cidade de Limeira. Hora da Macaca, hein? Você que tá comigo aqui na live, no Futebol Interior, toda segunda-feira, o programa só pra Ponte Preta. Falamos só da Macaca. Procura lá, YouTube, Hora da Macaca, comigo e com o Marcelo Corsato, toda segunda-feira, 9 da noite. Se você não está inscrito, por favor, se inscreve no canal. Ponte vem, Danilo Barcelos, ganha a bola para a equipe da Macaca, 44 passou, tocou a bola ali pro Elvis, Elvis bem, toca a bola, perna direita, entrou bem no jogo o Elvis, toca a bola para Danilo Barcelos, sai da ponta, vem pro meio, volta a bola para Pacheco, outro que entrou bem, hein? Hoje as alterações do Alberto, do AV hoje, foram boas. Bola pro Elvis. Elvis fez o passe no meio. Toca a bola pra Danley. Chegou a zaga da equipe da Inter para tirar a bola, voltou e deu contra-golpe perigoso pra equipe da Inter. É bola pro Alexandro. Vamos ver se o Diogo Silva sai do gol. Diogo Silva pra ficar com ela, o goleirão da equipe da Ponte. O José Marcelino Fernandes tá mandando, vamos compartilhar. Ô Zé, obrigado, viu? Eu só não te pago porque eu não tenho dinheiro, tá? Senão pagaria você por essa propaganda aí. Obrigado. Vamos ganhar Inter para subir na tabela, diz o Felipe. Fran, a APP. Ponte, com um monte de vogal, aqui um monte de U. Márcio Zacarias. Mania de entrar na área. Ponte vem e... foi seguro ali o jogador da Ponte, hein? Foi seguro. Mais 5. O Everton Brito, cara, como entrou bem o Everton Brito, vamos até 50, é isso, Pedro Lino? Vamos até 50 e falta perigosíssima pra Ponte Preta. Falta pra Ponte, é meia direita, é campo de ataque, falta pra Macaca fazer a cobrança. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, a Inter com esse ponto, né, vai chegando a 3 na terceira colocação, com 3 jogos. Mirassol é o segundo com 6, Corinthians líder 9 no grupo A. A Ponte Preta vai somando o 6º ponto, mas fica na terceira colocação, porque perde ali no critério de saldo de gol, no critério de gols marcados. Vem bola para a equipe, deixa eu ver se é isso. Não, número de vitórias. Perde no número de vitórias
para o time do São Bernardo. São Bernardo tem 3 jogos, 2 vitórias e 1 derrota. A Ponte ainda não perdeu, 1 vitória, 3 empates. O São Bernardo, no critério de número de vitórias, segue na frente. Por quê? Porque o São Bernardo tem... E gols marcados também, né? Pronto. Saldo de gols 1, mas gols marcados, deixa eu ver. A Ponte marcou 3, São Bernardo 6. Público né? e renda. Então, o São Bernardo já no segundo critério, terceiro critério, ele já desempata. Vamos lá, Pedro Lino. Público pagante 2.750, público não pagante 532, público total no Limeirão 3.282. 3.282 pessoas para uma renda de R$ 78.710. 78.710, público total 3.282. A Inter vinha, bola lá pela ponta esquerda. Zaga da equipe da Ponte tira essa bola, trabalha a bola aqui na ponta direita, sobe a zaga da Inter, tira, joga a bola para lateral. Então é isso, a Ponte vai ainda a 6 pontos, mas fica ainda na terceira colocação, porque o São Bernardo tem 6, mas tem 2 vitórias e 6 gols. Primeiro critério de desempate é o saldo de gols, tá igualado, Ponte e São Bernardo. E aí vamos para o segundo critério, número de gols marcados. São Bernardo marcou 6 gols, a Ponte marcou só 3, portanto, já nesse critério, o São Bernardo está na frente da Ponte. Só que o São Bernardo joga na rodada, né? São Bernardo joga na rodada. E se o São Bernardo perder, olha só como a matemática ela judia. Se o São Bernardo perder, a Ponte Preta assume a segunda colocação. Porque aí no primeiro critério de desempate, o São Bernardo vai ter saldo menor do que a Ponte. E aí a Ponte passa o São Bernardo. Mas por enquanto, a Ponte está na terceira colocação. Complicado esse Campeonato Paulista. Grupo de... Complicado. A regra, né? A regra até que não é tão complicada assim, né? Mas os critérios de desempate, né? Porque são só 4 times no grupo. Aí eles são necessários. Simon, já chegamos a 48,5. A bola voltou na ponta direita para o Everton Brito. Tá jogando bem hoje o Brito. Tocou pro Elvis. Vai queimar dali, bateu pro gol, voltou pro Danley. Elvis, Danley, vai fazer, bateu pro gol, André Luiz. A Ponte teve 3 chances de matar o jogo e não matou. E agora quem vem é a Inter. Tem que segurar aí, hein? Segura aí, Léo. Segura, Léo Oliveira. Voltou essa bola aqui pelo meio. Ficou pedindo falta. A bola pegou ali no jogador da equipe da Inter, não valeu nada. Pedro Lino, a Ponte teve 3 chances. E aí o Danley bateu pro gol. O André Luiz fez uma defesaça, salvou o Leão agora, hein? 3 chances para virar o placar. 3 chances. O Danley foi lá, o André Luiz fez belíssima defesa. Segue 1-1. 49 do segundo tempo, lê aí, Corsato. Não vou ler não. Bola na ponta esquerda, vem Lelkovic, segura aí, vai dar ruim pra Ponte. Alexandro, bateu pro gol, pegou o goleiro. Rapaz, eu vi a viola em cacos agora, viu? Deus do céu, e o jogo é aberto, hein? Que jogo doido, velho. Bola pro Everton Brito, trabalhou essa bola na ponta, era pro Danley. A bola vai sair, vai embora. Vai embora pra linha de fundo, o André Luiz... Vai bater o tiro de meta, o Candanção não quer mais saber de jogo, não, pediu a bola. Pediu a bola, vai apontar o centro do gramado. Não esperou chegar nos 50 não, hein, velho. Terminou antes, né? Aponta o centro do gramado. Matheus Delgado Candanção. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, deu empate. 1 pra Inter, 1 pra Ponte em Limeira. 4ª rodada, Série A1 deste Campeonato Paulista 2025. Tudo igual, 1 Ponte, 1 Internacional de Limeira. Vamos ver aqui pela TV, né? Falei, segundo tempo inteiro que entrou bem o Everton Brito. Fez gol, o Elvis também entrou muito bem. O Pacheco entrou bem. E o Danley, hein, o Pedro Lino, perdeu um gol. Finalzinho do jogo, a Ponte poderia ter vencido a partida, mas não perdeu, começou perdendo. O primeiro tempo da Ponte foi horroroso, hein, Pedro Lino? Perdeu um gol que poderia consagrar, que nem diz o narrador da região aqui, se consagra. Ele não foi, chutou em cima do André Luiz, o jogo terminou 1-1. Everton Brito jogou muito bem esse segundo tempo, né, essa partida. E os jogadores estão cumprimentando um com o outro lá. E o Alberto Valentim bastante feliz com o Everton Brito, viu, Carlos? Beleza. Eu vou repetir aqui. O Everton Brito, ele passou tanto protetor solar na cara que ficou branca a cara dele. Tá branco, né? Ficou branco. O Pedro Lino, ele passa pó de arroz na cara.
fora para aparecer na tela. Mas o Everton Brito meteu ali o protetor solar que deixou a cara dele branca, mas branca demais. Bom, fim de jogo. Bom, na transmissão oficial, o Everton Brito foi eleito o craque do jogo. Vamos esperar aqui o nosso torcedor, hein? Você, torcedor da Ponte, a Ponte empatou o jogo. Um pra Ponte e um pra Internacional de Limeira. Já são 4 jogos sem derrotas. E 3 sem vitórias. Mas a Ponte não perde, né? A Ponte continua invicta, né? Isso. Continua invicta. E a Inter também, né? Também, de empate em empate vai somando pontos. Melhor do que perder, né, o Corsato? A Ponte tem 4 jogos, a Internacional só 3, porque tem aquele jogo contra o São Paulo na primeira rodada, que o São Paulo estava nos Estados Unidos. O jogo foi para uma outra data. Então é isso, fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior pela Valinhos FM. Transmitimos um para Ponte, um para Internacional de Limeira. Vamos esperar aqui saída dos jogadores no gramado. A Amélia Reste já tá voltando aqui no Melhor em Campo. Eu quero a sua participação. Já pode votar, viu, gente? No Melhor em Campo aqui da Ponte, tá? Terminou. Vai lá, Pedrolino. Pelo Campeonato Paulista, o Paulistão, o Água Santa venceu o Red Bull Bragantino por 3-0. Terminou também no Campeonato Paulista da Série A4. O Audax perdeu para o Araçatuba por 2-0. E o São Carlense empatou com o Joseense por 1-1. Todos terminados. Esse Pedrolino. No placar ao vivo, Futebol Interior. Será que tem entrevista agora? Everton Brito. Tem. Vamos ouvir. Banco, né? Queria que você falasse qual foi a orientação, né, no vestiário para que vocês chegassem, você fizesse o gol e também a equipe conseguisse mais um ponto fora de casa. Não, primeiramente, agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, de estar representando na Ponte Preta. A orientação foi que pisasse na área, tivesse ali no momento para concluir a gol. Tive mais uma oportunidade ali, acabei não concluindo. Mas continuar trabalhando para conseguir mais gols, velho. Na competição, né? Queria que você falasse um pouco desse momento de vocês. Sim, a gente não perdeu, né? Hoje o jogo muito difícil contra a Inter dentro da casa deles. Continuar trabalhando para que a gente consiga as vitórias também, né? Que é importante na competição e não continuar perdendo, né? Obrigado. Aí o Everton Brito falando no microfone do Futebol Interior, Corsato. O melhor em campo com a televisão, né? Agora vamos esperar aqui o nosso torcedor. Cara, eu sou fã do Elvis. Que passe que o Elvis deu pro Everton Brito. Mas que passe. O Elvis entrou querendo o jogo, jogando bem, hein? O time da Ponte no primeiro tempo, horroroso. Vamos ouvir o capitão da Inter. Vamos ouvir a Inter de Limeira. Da Inter de Limeira. E a equipe fez um bom primeiro tempo. No segundo teve oportunidades até de fazer um 2-0, né? Mas acaba saindo com um ponto. Queria que você analisasse a atuação do time hoje. O que não deu certo na partida? Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Como você falou, fizemos um bom primeiro tempo. No segundo tempo, voltamos com a linha um pouco mais baixa. Tivemos a chance nos contra-ataques de ampliar o placar, mas infelizmente não foi como a gente gostaria. A gente tomou o gol, mas continuar de cabeça erguida em busca dos próximos 3 pontos no próximo jogo. Antes da partida, o técnico Felipe Conceição falou que aquele frio na barriga da estreia já tinha saído e que hoje seria diferente. Você sentiu isso na equipe também? Um time mais leve hoje? Acha que daqui pra frente fica mais tranquilo para os jogos? Sim, na estreia tem uma emoção à parte, né? Mas após o campeonato vai correndo, a gente vai entrando mais tranquilo para os jogos. Obrigado. Tá aí o Guimariano, Corsato. Terminou também Grêmio Osasco 0, Araçatuba 2 pelo Campeonato Paulista da Série A4. Catanduvense 1, Sertãozinho 0. E pelo Campeonato Paulista da Série A2, o Ituano venceu o Juventus por 1-0. Todos esses jogos encerrados. Legal, o Ituano que havia perdido na rodada anterior. Vamos fazer o seguinte, eu vou pro intervalo. Na volta, aliás, a torcida da Ponte vai esperar, né? A torcida da Ponte vai esperar. Primeiro sai a torcida da Internacional de Limeira e depois sai o torcedor Ponte Pretano que foi até Limeira para acompanhar esse jogo entre Ponte Preta e Internacional de Limeira. Vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, você que tá comigo aqui no chat, depois do intervalo vou ler suas mensagens. Já vamos começar com o craque do jogo, o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Tá bom? Transmitimos um pra Ponte, um pra Internacional de Limeira. Albano marcou no primeiro tempo para a equipe da Inter, chute de fora da área. A Ponte
empatou com o Everton Brito. Para concessionárias, sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, diz que entregas. Peça pelo WhatsApp 997 88 38 21. 997 88 38 21. E Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios. E ainda ajuda o Hospital de Amor. Hora da Macaca. Toda segunda, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. 2 minutos e meio, voltamos com o fim de jogo aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior para trazer o melhor em campo, as notas do jogo. Hoje as notas aqui vai ficar para o Pedro Lino. Eu falo o jogador, o Pedro Lino, das notas, porque as minhas notas vão lá para o blog Planeta dos Macacos no site Futebol Interior. Voltamos com a entrevista do Valentim. Tem também a eleição do melhor em campo e a ficha técnica do jogo. Oi, Pedro Lino. No Atletiba terminou 0-0 e começou pelo Campeonato Paulista da Série A2, 15 de Piracicaba e Grêmio Prudente no Barão de Serra Negra. Legal. Esse Pedro Lino que vai ficar atento também aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Vamos juntos até às 7 da noite. Depois do intervalo voltamos com o fim de jogo aqui na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior. Nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira, às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Hoje comigo, com o Pedro Lino e com o nosso Felipe Marques. Este você não vê aqui na tela, mas é o principal, é o nosso 10, é o Elvis da Ponte Preta aqui nos canais Futebol Interior, porque sem ele não iríamos pro ar, né? Ele, Bolacha, são simplesmente sensacionais, fantásticos. Fim de jogo tá no ar, hein? Nesta tarde... noite já, né, de sábado, né, depois das 18 horas é noite, né, 18h04 aqui pelo meu, noite de sábado, fim de semana é uma criança, hoje 25 de janeiro, aniversário da capital, de todos os paulistanos, São Paulo completando 471 anos hoje, e pelo Paulistão 2025, quarta rodada,
Ponte Preta e Internacional de Limeira jogaram pela 42ª vez na história. E o que aconteceu? O 15º empate desse confronto. Agora são 17 vitórias da Ponte, 15 empates e 10 vitórias da Inter ou 10 derrotas da Ponte Preta. Ponte marcou 56 agora com esse gol do Everton Brito, sofreu 44 com esse gol do Albano. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta Internacional de Limeira e Ponte Preta empataram pelo placar de 1-1. Como é que a gente tá? Vocês clicaram lá pra ver como é que tá lá? Já começou ainda não? Eu mandei pra ele, eu acho que não começou ainda não. Como é que tá lá? Não ainda? Não. Então vamos fazer o seguinte, ô Felipe. Vamos abrir a eleição do craque do jogo e aí, se pintar a entrevista, eu dou aquela pausa na eleição e a gente coloca a entrevista do técnico da Ponte Preta. Por gentileza, solta a vinheta aí do craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos lá então, vamos marcar aqui o craque do jogo, o pessoal que deixou mensagem pra gente aqui, só para lembrar que a enquete dava 54% Ponte, só 10% pro empate, 36% para Internacional de Limeira. Carlos Lemos Matosinho. Ai, meu Deus. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui as mensagens do ouvinte, porque deixa eu ver onde que começa aqui a eleição, né, do craque, né? Gostei do Danley, diz aqui o Severino. O Elvis, esses dois tem que ser titular ou não? Ah, eu gosto do Elvis, hein? Mas essa mensagem ele mandou com bola rolando. Obrigado, José Marcelino. Obrigado mesmo, viu? Ele que é lá da ST Soldas e Abrasivo. Já foi nosso parceiro aqui, né? Obrigado, Zé. Valeu, viu? O São Bernardo tem 2 vitórias. Diz aqui o Roberto César Santos. Luiz Fernando Silva tá pedindo para que o Pedro mande um abraço lá pro Cordeiro, que fez aquela operação lá. Melhoras para ele, né? Edilson Roberto. Se fosse o Renato que perdesse esse gol, ele tava pendurado em praça pública. Diz aqui o Edilson Roberto. Roberto César Santos, faltam 5 pontos. 6 com 5, 11. Acho que é 12 a conta, hein? O Felipe tá dizendo aqui, Felipe do Levedo. Obrigado, Felipe, valeu. Gustavo Carvalho, diferenciado demais. O Elvis. Everton Brito, nunca critiquei. Gustavo Carvalho tá dizendo aqui. Jogo fácil, treinador retranqueiro. Jogou fora 45 minutos. DNA de jogar na frente desde o início para vencer. Diz aqui o Matozinho. Amélia Reste, primeiro voto aqui. Melhor em campo, Elvis. Então, um voto pro Elvis da Amélia. Valeu, Amélia. Gente, eu não tô olhando pra câmera porque eu tenho que ler as mensagens aqui, tá? Edson Cláudio, melhor em campo, Elvis. Oi, Felipe. Oi, Pedro. Rapidinho, antes de você melhor em campo, quem tá ouvindo a gente aqui mandou a foto da televisão também ao Neto Manzan, direto de Paulínia. Ô, Neto, obrigado, viu? Um abraço. Obrigado pela audiência. Aliás, falei na jornada passada, né? Em Paulínia, perdi lá um grande companheiro meu de rádio, grande Agenor de Souza, lá conhecido em Paulínia como Nonô, nos deixou nessa semana. Foi um dos primeiros comentaristas que eu trabalhei como cronista esportivo no rádio. Grande Nonô, que Deus o tenha em bom lugar. Um homem de uma vibe sensacional. Ele que contava a história, né? O Nonô que tinha a sua filha, né? E a filha ficou, lógico, né? A filha ficou moça, bonita, né? E saía pra balada, né? Filha, né? Mulher, década de 90, né? Queria ir pra balada, o Nonô deixava a filha ir em todas as baladas. Só que ele ia junto. Ia junto com ela pra balada? A Zezinha, a esposa, que Você também vai, Deus o mas tenha, eu vou também. ficava. E ela deixava, e o pai dela ia pras baladas com ela. Tava tudo certo, grande Nonô, que Deus o tenha. O Alexandre Cristiano, melhor em campo, Elvis. Mais um voto pro Elvis aqui. Na televisão votaram no Everton Brito, mas eu conheço, né? Torcedor ponte pretano como eu, acho que vai dar Elvis, mas o problema... Aí o Marco Aurélio tá falando do Hélio dos Anjos aqui. É bom treinador. Esse negócio de criticar porque colocou esse ou aquele na justiça, eu entendo o seguinte, se não pagou o que é devido,
né? O cara tem todo o direito. Eu insisto, eu vou dizer aqui uma frase que um advogado me disse. Todo mundo tem direito de entrar na justiça. Se ele tem a razão ou não, aí é a justiça que vai resolver. Ô Carlos, o pessoal tá me cobrando aqui. Então vai. Hoje é aniversário de um amigo nosso, o Fernando Dedão. Inclusive eu vou sair daqui, vou pro aniversário dele lá no DIC. Mandar um abraço pra ele, Fernando Dedão, Ponte Pretano. Foi lá pra Limeira acompanhar o jogo Ponte Preta e Inter de Limeira. Atenção, hein, você do DIC aí, você das adjacências. Uma festa de arromba do Fernando, hein? Atenção, atenção. Tô sabendo que ele comprou DIC. 5 quilos de picanha, churrasco regado a picanha. Com um DJ pra virar na noite. Então atenção, você do DIC, vai na casa do Fernando, né? O Dedão, conhecido aí no DIC, porque... E vai rolar a festa, vai rolar, o povo do gueto mandou avisar, na verdade, o povo do DIC. O Gorila Raiz, melhor em campo, Diogo Silva. Ó, um voto pro Diogo Silva, do Gorila Raiz. Ô, Gorila, obrigado, viu? Por estar sempre com a gente, dando essa moral pra gente, viu? Carlos Lemos Matozinho, senhor Elvis vivo e magro, jogou 45 minutos, deu meio gol, assistência, melhor em campo. Matozinho vota no Elvis. Roberto César Santos, Elvis, o melhor em campo. Ninguém vai votar no Everton Brito, não? Edilson Roberto, Elvis, o melhor em campo. Ele deu o gol de bandeja pro Brito. Mas o Brito fez, né? Mas o Elvis, sensacional. Edilson Roberto, Barcelos e Serginho também foram bem. Gustavo Carvalho, tinha torcedor falando que o Elvis afundava o time quando entrava. Bando de corneta ingrato. Obrigado, narrador e comentarista. Ótimo trabalho da dupla, diz aqui o Marcos Aurélio. Darcy Altino, precisamos de um centroavante raiz urgente. Não dá pra ficar esperando o Gé ressuscitar das cinzas do departamento médico da Ponte. Mas o Danley chegando aí, hein? Eu gostei do Danley, cara. João Limiro Neto. O Jean jogou muito. Sozinho no primeiro tempo, mas não sei se você votou no Jean. Edilson Roberto, Elvis, o melhor em campo. Alberto Valentim. Vamos ouvir então o Alberto Valentim? Então bora lá, depois a gente segue aqui com a eleição do craque do jogo. Tudo bem, Alberto? Eu sou o Antônio Luca, da Rádio CBN em Campinas. Dois tempos totalmente distintos, né? Parece que eram até duas equipes diferentes da Ponte Preta hoje do primeiro para o segundo tempo. Você fez mudanças no intervalo, surtiram muito efeito. Queria que você falasse o porquê que no começo do jogo a equipe não se comportou tão bem, achei que errou muitos passes na saída de bola, no sistema defensivo. E o que você leva de positivo do time que apresentou na segunda etapa? Boa noite. Boa noite a todos. Erramos muito, erramos algumas vezes. Nós até controlamos um pouco essa construção de segunda fase ali, mas a gente ficou um pouco agressivo. Eu achei isso um fator principal que eu achei que pecou, foi essa falta de agressividade. A gente estava sem forças no último terço nosso. E no intervalo a gente conversou, mudamos o desenho, né? Entraram jogadores mais ofensivos, né? E entraram muito bem. Eu sempre falei isso, importante, porque a gente vem de uma sequência muito forte, de desgaste, 2 dias só de intervalo. Para esse time que iniciou, eu consegui repetir o time. O cansaço pesou muito também por essa falta de agressividade, da gente fazer com que as jogadas fossem mais vezes de profundidade. Os que entraram deram conta do recado, a gente saiu daqui até com pesar, porque se tivesse que ter um vitorioso, eu acredito que deveria ser a Ponte Preta, pelo que passou no segundo tempo. Alberto, boa tarde, Diego Alves da IPTV. Eu pedi permissão para fazer 2 perguntinhas para você. Obrigado, conterrâneo, né? Uma sobre o jogo, especificamente, o Lupe já falou das mudanças. Se você puder fazer uma análise separada da entrada do Elvis e do que ele desempenhou no segundo tempo. E outra, antes do jogo eu conversei com muitos torcedores da Ponte, alguns mais jovens, eu perguntava se eles lembravam de você nos tempos de jogador. Muitos jovens não pegaram a sua época, né? Surpreenderam até quando falei que você jogou no São Paulo, no Cruzeiro, no Flamengo, no Atlético Paranaense, o Udinese da Itália, Seleção Brasileira, enfim. Você
gosta de recordar dos seus tempos de jogador? É coisa que você aborda muito no seu dia a dia, relembrar esses tempos? São essas duas, professor. Obrigado. Bom, em relação ao Elvis, é um jogador que vem... Primeiro que ele se preparou melhor para o início da pré-temporada. Tá? Nós tivemos uma conversa primeira conversa nós tivemos em Atibaia, depois nós tivemos uma outra conversa em Bragança, onde ele está fazendo um sacrifício para ele melhorar esse lado físico dele. Fez isso no final das férias, continuou fazendo na pré-temporada. E ele está tendo já o início dos frutos disso, daquele que ele vem plantando, individualmente falando, né? Desse lado de um sacrifício maior até do que os outros, pelo fato dele ter que, talvez pelo lado dele, o biotipo, ele está entrando um pouco mais com um atraso na parte física em relação aos outros. Mais quantidade, porque a qualidade dele a gente já sabe que ele faz a diferença, ele chama o jogo para si, ele a todo momento uma penúltima bola, uma última bola, uma bola parada, ele nos dá essa qualidade. Ele tem que continuar assim, tem que continuar com a bola alta, porque dessa forma a gente vai ganhá-lo de uma performance mais, a gente espera uma performance ainda dele maior, ele está fazendo por onde para isso. Em relação à minha vida de ex-atleta, eu tenho ótimas recordações, né? Primeiro, eu sempre falo que aquele sonho de criança, que era do meu pai primeiro, eu que perdi meu pai com 9 anos, infelizmente ele não pôde ver os sonhos que ele tinha para que eu conquistei. E foi uma carreira muito legal, de muito aprendizado, de times importantes, oportunidade de jogar 8 anos e meio na Itália, de 2 passagens pela seleção brasileira também. Então, sempre, hoje, eu trago todas essas lembranças com muito carinho, muitas amizades. Foram 19 anos como atleta, né? E depois que eu decidi mudar de lado, trazer tudo aquilo que eu aprendi durante esses anos todos para essa nova função que é de comandar esses guerreiros aqui da ponte. Alberto, boa tarde. Juliano Silva, do portal Regional News da TV Alternativa. Eu gostaria de perguntar para você como você se sente, né? Está voltando a Limeira, aqui na Internacional do Limeirão, um clube que você defendeu com muito amor. Como que você estar voltando a Limeira? E gostaria também que você falasse o que foi crucial para a Ponte Preta crescer tão no jogo, né? Principalmente no segundo tempo. A Ponte Preta teve a chance até no último minuto de fazer o gol da vitória. Mas eu gostaria que você falasse para a gente o que foi crucial para a Ponte Preta mudar da água para o vinho. Bom, em relação a Limeira, eu tenho um profundo carinho. Aqui, eu fui campeão aqui da 2 e eu falei com meus companheiros ali da comissão técnica, que é sempre só lembranças boas que eu tenho daqui, porque eu me lembro bem, quando eu vim para cá, o time se encontrava com 5 derrotas, um empate, e quando eu cheguei, tinha acabado de vencer, eu nem fui para esse jogo, e depois as coisas viraram, as contratações chegando. Eu tenho um profundo carinho pelo Luiz Fernando Ferrari, que era o presidente na época, falecido seu Pepe, falecido Vanderlei, falecido Vanderlei, seu Pepe, e os meus companheiros, que alguns até falo ainda, tenho amizade com alguns daquela época. Então eu tenho uma profunda gratidão, um carinho por todos aqui daquela época, em 96, muitos anos atrás. Mas em relação ao segundo tempo, é o que eu falei, aqueles jogadores que entraram bem, lógico que a gente deixou o time mais ofensivo, o time foi mais agressivo, com qualidade também, né? Entraram bem, com força, ganhando mais esse último terço, criando mais oportunidades de gol. Pecado, como você falou, essa última bola não tem entrado, continuar trabalhando para que ela tem que ir massacrando, né? Para que esses gols saiam com mais frequência. Roberto, boa tarde, Igor Sedano, Melhor FM. Sobre essas mudanças que você fez no intervalo, não é costumeira um técnico já fazer 4 mudanças logo no intervalo, perdendo de 1-0. Você chegou a perceber, obviamente, nesses 4 jogadores,
que eles poderiam atacar ou fazer alguma função em alguma deficiência defensiva da Inter, porque as duas equipes, pelo que a gente percebeu, é espelhado praticamente as formações táticas, né? Diferencia uma coisa ou outra de um jogador. Mas você percebeu nisso no segundo tempo, por isso que você decidiu já fazer 4 mudanças logo no intervalo, ou foi uma outra situação, algo que você tem arriscado mesmo? Não, 2 foram para deixar o time mais agressivo, Elvis e Darley. A gente precisava disso, como eu falei na primeira resposta aqui, a gente precisava ser mais agressivo, precisava qualificar um pouco esse jogo também no último terço, ataque nosso. O Maguinho estava muito cansado, né? Nós tivemos que tirá-lo, e ali eu estou muito tranquilo, porque sai um, entra outro com quantidade e qualidade, o Pacheco entrou muito bem no jogo. E quase voltando o Jean também com dores, nós não tivemos como voltá-lo ali. E é um outro jogador também, que eu já até citei o nome dele, eu acho, em outras oportunidades, que é o Everton Brito, que treina muito forte, também já entrou ali e foi feliz no gol, só está colhendo o que ele faz nos treinos, então, uma oportunidade boa. A ideia era de fazer 2, sinceramente, para depois no decorrer, com esse cansaço, com esse acúmulo já de jogos e treinos, com pouco tempo para recuperar, nós fazemos as outras 3, mas já tivemos ali que fazer e surtiu efeito, porque, repito para vocês que não é uma frase feita, quem termina o jogo é importantíssimo quanto aqueles que iniciam. Valeu. Obrigado, gente. Técnico Alberto Valentim falando no microfone do Futebol Interior, Corsato. Que bacana. A última pergunta aí do nosso companheiro Igor Sedano, lá da Melhor FM, né? Grande Igor Sedano, né? O Igor, ele acabou aí com essa pergunta, né? Tirando a resposta do Valentim. Ele iria colocar o Elvis e o Darley. O Everton Brito não iria entrar. E o Pacheco também não iria entrar nesse momento, né? E quem faz o gol é o Everton Brito, né? O Everton Brito que faz o gol. Com o passe do Elvis. Com o né? passe do Elvis, mas é o Everton Brito que faz o gol. E aí, por isso que eu falei, e isso é só com a experiência, né? Que eu não ia, e tinha gente já criticando, tirou o Jean Dias. Tá vendo? Ó? Jean Dias pediu pra sair, né? Sentiu no intervalo, pediu pra sair, ele não teve jeito, por isso que o treinador tirou. Ô Pedro, eu vou voltar aqui pro Melhor em Campo, mas, cara, o Valentim, ele nas falas dele, às vezes, por exemplo, e passou muitos treinadores assim na Ponte, que o cara fala e o que ele fala não parece o que ele tentou fazer dentro do campo, né? Ele explica um negócio que parece que ele não fez. O Valentim parece que é um cara que ele consegue, em palavras, né, explicar o que ele tentou fazer dentro do campo, né? Ele tem uma boa... um bom jeito de se comunicar. Ele tem um bom vocabulário. Exato. E ele entendeu o jogo, né, no primeiro tempo. Tá, ele armou o time não joga nada no primeiro tempo. Ele entendeu o jogo e conseguiu, com as alterações, fazer o time melhorar. O Alberto Valentim me mostra uma clareza no que ele tá falando, Corsato. Ele me mostra ser um entendido do futebol. Tanto que ele já treinou o Palmeiras, já treinou o Atlético Paranaense, já treinou grandes clubes aí. Parece ser um entendido do futebol. Não deu certo no Ituano, né? O Ituano foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Só que me aparenta o Alberto Valentim ser uma pessoa muito gente boa, que encontrei ele no Cambuí umas semanas atrás. Me parece uma pessoa muito gente boa e que entende bastante do mundo da bola. O Alberto Valentim foi conhecer a noite de Campinas. Aliás, ontem à noite eu tive um compromisso, tive que passar ali pelas redondezas. Ferve aquilo ali, rapaz. Sempre ferveu, né? Ferve aquilo ali. O Cambuí ferve tanto Cambuí como o Barão Geraldo. É os lugares que mais fervem em Campinas. Vamos lá então. Vamos seguir aqui, ó. Tem Amélia, Edson Cláudio, Alexandre, Matozinho, Roberto César, Edilson Roberto e o Silvio Seiko votaram no Elvis. O Gorila Raiz votou no Diogo Silva. Aí o Alexandre Rô. Elvis, melhor em campo, mas infelizmente mais um ano de sofrimento. Como perde pontos e no final faz falta. Quem sofre é a torcida. O Alexandre vota no Elvis, mas deixa aqui o seu comentário. Gustavo Carvalho votou no Elvis. Valeu, Gustavo. Rapaz, já tá disparado aqui o Elvis, né? Ponte precisa de um matador. Só empate não vai adiantar muita coisa. Votei antes no Elvis como melhor em campo. O João Limírio Neto. Então
vamos colocar aqui, eu não coloquei seu voto, João? Então vamos lá, João Limírio Neto. Deve ter perdido lá no meio das outras, né? É um time sem estratégia, o primeiro tempo foi péssimo, precisamos melhorar, não dá pra ficar dando chutão e contar com a sorte, diz aqui o Nero 1. Eu não achei que é um time sem estratégia não, mas respeito a sua opinião. Frank Francisco, grande Frank, votou no Elvis. Frank Francisco vota no Elvis. Treinador fraco, não fosse a retranca do primeiro tempo, venceríamos facilmente o jogo. Roberto César Santos, óbvio, né? Tá criticando aqui o treinador. O time da Internacional é horrível. Maurício Roberto, melhor em campo, Léo Oliveira. Meu Deus. Valeu, Maurício. Obrigado, viu? Tá votando aqui no Léo Oliveira. Segundo tempo, achei que ele melhorou, mas no primeiro tempo tava ruim como todo o time, viu, Maurício? Mas o voto é seu, tá? Rapaz, aqui não teve nenhum voto pro Everton Brito se esses votos não passaram desapercebido aqui. Valeu, Silvio. Obrigado. Já computei seu voto pro Elvis, tá? Valeu mesmo. Obrigado pela participação. E aí o Alexandre Cristiano tá votando no pior em campo. Não, a gente não elege o pior em campo aqui, viu, Alexandre? Não elegemos o pior em campo. Corsato, oi. Tem um outro aniversariante hoje. Esse aqui é especial. Paulo Lino, meu tio, que escuta a gente direto, manda mensagem no chat. Tá fazendo aniversário hoje. E a gente lembra porque é no dia do aniversário de São Paulo. Certo, grande Paulo Lino, um abraço pra ele. São Paulo faz 471 e o Paulo Lino 50? Menos, 40 e pouco. 40 e não pouco. Vou lembrar agora a idade dele. Eu achei que você havia falado a idade dele. Ô Pedro, o Emerson tomou cartão hoje, né? Emerson tomou cartão, isso. Ele havia tomado cartão contra a Portuguesa. Deixa eu ver aqui. Contra o Santos. Serginho tomou cartão. Contra o Santos, o Emerson não tomou cartão. Não, então ele não tá Contra a Portuguesa tomou cartão, então ele não está pendurado. Não. Contra o Novo Horizontino, só o Maguinho tomou cartão. Maguinho não, Dudu tomou, que foi quem tomou o cartão, né? Então não tem pendurado não. Não tem pendurado. O Dudu, peraí, o Dudu tomou um cartão. Só que ele tomou vermelho, né? Não, mas ele tomou um cartão contra o Noroeste, contra o Novo Horizontino. Foi. Aí depois ele tomou 2 cartões amarelos e um vermelho anula o amarelo. Então ficou com um amarelo. Aí no jogo contra a Portuguesa ele também tomou cartão. Então tá pendurado, né? Hoje ele tomou cartão? Deixa eu ver aqui. Dudu? Não, Dudu não. Então, porque tem um ouvinte perguntando se tem algum suspenso contra o Corinthians. Não. Ninguém suspenso, viu, Silvio? Marco João Carvalho. Boa tarde, amigos. Cheguei agora. Um abraço a todos. O Paulo César Jeremias. Deixa eu ler aqui a mensagem. Tá de brincadeira. Termina o ano, inicia o ano e a ponte continua a mesma. Fez tantas contratações e o time empata com a Portuguesa com 2 jogadores a mais e agora empata com a Inter. Valeu, Paulo Sérgio Jeremias. Maurício Roberto, concordo plenamente que o primeiro tempo do Léo foi horrível, mas no segundo tempo ganhou todas as divididas e cobriu muito as subidas do Pacheco. Foi bem no segundo tempo mesmo. Valeu, Maurício. Obrigado. Carlos Lemos Matozinho. Quando acontecer assim, Pedro Lino, segue como se nada tivesse acontecido. Emerson tomou amarelo hoje, tá pendurado. Pendurado não suspenso, né? O Dudu também tá pendurado. Alexandre Cristiano. Ok, Corsato, é apenas minha opinião. O Emerson é fraco. Tá dizendo aqui o Alexandre. Valeu, Alexandre. Porque você tá dando a opinião de que ele foi o pior em campo, né? Cara, jogando como zagueiro ele melhorou um bocadinho, mas na ponte eu acho que a palavra fraco, eu acho que é o que dá uma resumida nele. Talvez não no Campeonato Paulista, mas a gente fica muito com a visão do Campeonato Brasileiro. Bom, disparado aqui o Elvis, né? Mais de 90% dos votos. Diogo Silva teve um voto, Léo Oliveira um voto. Mas Elvis, o craque da galera. Agora, Pedro Lino, pra você, quem foi o craque do jogo? O autor do gol, né, Corsato? Não tem jeito, não tem outra escolha. O autor do gol de empate da Ponte, melhor em campo. Você vai votar no Everton Brito, mas tem jeito sim, Elvis, cara.
mudou o time. Mas fez o gol, né, Corsato? Sim, mas quem deu o passe? Mas... Você viu a dificuldade do passe? Não, a dificuldade, beleza, mas só que se não fosse o Everton Brito... A sua opinião, Everton Brito, eu aceito, tudo bem. Mas eu vou com Elvis. Eu vou de Elvis. Então, com o meu voto e o voto da galera, Elvis, eleito aqui o nosso craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. 18h29, vamos para mais um intervalo? Vou pagar esse intervalo aqui do fim de jogo, aí voltamos com as notas do jogo. Pedro Lino, você que vai dar as notas para os jogadores da Ponte Preta. Fechou. Então, por favor, se atente ao serviço. Se atente às notas do jogo. Eu falo o jogador e você vai falar as notas do jogo. E você pode continuar mandando mensagem pra gente aqui, tá? No YouTube Futebol Interior. Eu vou ler as mensagens dentro do fim de jogo que volta já. Noite de sábado, hein? Noite de sábado, a noite é uma criança. Dá pra pedir pizza do Dadá, viu? 997 88 38 21. Consulte condições de entrega. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor e Hora da Macaca toda segunda, 9 da noite. Vai, Pedro Lino. Pelo Campeonato Paulista da Série A3, o Lemense vai ganhando do União Suzano por 1-0. No Barão de Serra Negra, o 15 vai empatando com o Grêmio Prudente em 0-0. E começou pelo Campeonato Paulista da Série A4, Barretos e Jabaquara. Beleza, esse Pedro Lino no placar ao vivo Futebol Interior também, já ele vem com as notas dos jogadores da Ponte. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol no interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda-feira às 9 da noite. Inscreva-se no nosso canal Hora da Macaca. Com a palavra Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 18h33, fim de jogo, Canais Futebol Interior para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Tá querendo trocar o seu carro? Concessionária Sim, Restaurante do Dadá, disque, entregas ou peça pelo WhatsApp. Você pode escolher ligar ou WhatsApp 997 88 38 21. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. E Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, no YouTube
Hora da Macaca. Transmitimos um para Ponte, um para Internacional de Limeira. Albano marcou para Inter a 34, um chute de fora da área. O goleiro Diogo Silva pulou, mas não pegou. Foi no cantinho, né? E a Ponte empatou com o Everton Brito. Uma assistência de 3 dedos do craque Elvis pro Everton Brito. O Elvis que foi eleito o craque do jogo aqui dos canais Futebol Interior. Vamos com as notas do jogo, mas antes vou aqui ler as mensagens. Carlos Lemos Matozinho, Emerson tomou amarelo hoje, pendurado. Alexandre Cristiano, ok, Corsato, apenas a minha opinião. Emerson é fraco. Marcos Lourenço, Marco de Jaguariúna, Elvis não pode ser reserva. Esse time só tem pé de rato. Melhor jogador em campo, Everton Brito. Único voto da audiência aqui pro Everton Brito, tá? Foi do Marco Lourenço. Edilson Roberto, Emerson é apenas uma opção de banco. Mas tá jogando titular e é capitão do time, gente. O Marvin Barros, craque do jogo, Everton Brito. É que vocês votaram depois que eu encerrei a participação, né? Everton Brito. E o Elvis deixa joga muito. Marcos Lourenço, o zagueiro chileno não joga nessa zaga? Então, eu não conheço o futebol dele, já estava no banco hoje, né? Valeu, Marcos. Marvin Barros também tá com a gente. Toda vez que vejo seu nome aqui, Marvin, eu lembro daquela música do Titãs, Marvin. Silvio Seico, pela expectativa criada, o Dudu ainda não encaixou. Também acho que tá mal. O Lucas, rapaz, é que a gente bota muita fé, né? Só que acho que não tava nem no banco hoje, né? Nem no banco tava hoje. Não tava no banco, não. Tava, não. Ontem tinha no banco hoje o João Gabriel, os que não entraram, né? O Vicente Concha, o Luiz Felipe, o Vitor Andrade também não entrou. E o Bruno Lopes. Não. Jogadores que não entraram além do goleiro Pedro Rocha. E o Renato também, que eu não falei, né? Entraram Elvis, Castro, Everton Brito, Pacheco e Danley. É certo que a Ponte tem mais opções, né? Vamos lá então, para trazer as notas do jogo aqui dos canais Futebol Interior com o Pedro Lino. Lembrando que as minhas notas você confere logo depois da partida. A gente sobe lá no site futebolinterior.com.br, no blog Planeta dos Macacos. Vai, Pedro Lino. Em Brasília terminou Flamengo 2, Volta Redonda 0 pela Taça Guanabara. Campeonato Carioca. O jogo foi lá em Brasília, hein, rapaz? Que o Flamengo coisa. Tá fazendo uma tour que tá jogando em Brasília, no Nordeste. E agora que ele voltou a ganhar. Mas no Nordeste ele ganhou, não sei se foi 1 ou 2 jogos. Pois é. E o líder do campeonato é o Maricá, hein? Que faz, hein? E o Volta Redonda era o vice-líder, hein, cara? É o vice-líder ainda, tem 9. O Flamengo foi a 7. Botafogo é o 11º, o Bangu tá em último. Último colocado. Vamos lá então, goleiro da Ponte, Diogo Silva. Mais um bom jogo dele, hein, Pedro? Diogo Silva, bom jogo dele, boas defesas. Coloca aí 7,5, Corsato. 7,5 pro Diogo Silva. Nossa, quero ver a nota do Elvis e a nota do Everton Brito. Quero ver só. Eu falo os titulares e depois os reservas, tá? Que entraram, tá bom, Pedro? Fechado. Maguinho. Maguinho coloca 5,5 pra ele. 5,5 pra ele. Simon. 5,5 também. Arthur coloca 5. 5 pro Arthur. É. Arthur jogou menos que o Simon na sua visão. Ah, ficou lado a lado. Pedro Lino. Danilo Barcelos 6. Dudu 5,5. Emerson, gostei dele, 6,5. Léo Oliveira, primeiro tempo fraco, segundo tempo mais ou menos 5. Serginho apagado, 5,5 pra ele também. Pedro Vilhena também apagado, 5,5. Que nota você deu pro Serginho? 5,5. E o Jean Dias? Jean Dias tentou, dá nota 6 pra ele. 6? É. Tá. Entraram Pacheco na vaga do Maguinho. O Pacheco, gostei dele, 6,5. O Danley na vaga do Jean Dias. Danley apagado, nota 5. Você achou que ele tava apagado? Ah, eu achei ele um pouco apagado. Ele perdeu um gol feito. Então, perdeu né? o gol feito. É. Mas tirando isso daí, ele não... Cara, eu achei que ele deu trabalho pra defesa ali da Inter.
mas perdeu um gol feito. Danley 5 então, né? Isso. 5 pro Danley. Aí tivemos também a entrada do... Vou deixar o Castro por último. O Elvis na vaga do Pedro Vilheno. Elvis nota 8. E o Everton Brito, que entra na vaga do Dudu. Pra mim, o melhor em campo, fez o gol do empate contra a Inter, nota 8,5. 8,5. E o Castro entrou ali pra segurar Castro, já no finalzinho sim, do jogo. nota 5. O Castro tá entrando sempre no final do jogo. Alberto Valentim. Alberto Valentim fez boas substituições no intervalo, nota 6,5 pra ele. 6,5 pro Alberto Valentim. Rapidinho aqui, falar da arbitragem. O Matheus Delgado Candançan, árbitro jovem, 26 anos. Cara, não deu trabalho no jogo, né? O árbitro não comprometeu. Cara, quando passou desapercebido. Quando passa desapercebido é porque é bom mesmo, né? Quando passa desapercebido é porque é bom. Nota do árbitro, nota 7. Teve ali uma... Claudicou ali um pouquinho no VAR, mas é porque teria que revisar o lance, né, do Elvis. Mas aí o VAR, que foi comandado hoje pelo Wilbert Estevam da Silva, deu o gol. O gol foi legal, o gol da Ponte, gol de empate da Ponte do Everton Brito. Nota então para a arbitragem? Nota para a arbitragem, nota 7. 7 para a arbitragem. Tá, então, Pedro Lino e as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Agora vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o primeiro comentário final. Prepara aí, o querido Felipe Marques, porque nesse comentário final vai lá pro YouTube, então é um pouquinho mais extenso. Mas atenção, Pedro Lino, nós temos dado aí pela nossa produção, que adora dar o tempo pra gente, no máximo 3 minutos, tá? Fechou. No máximo 3 minutos. A produção tá sabendo que a produção tá bastante apressada. Viu? A produção vai sair hoje. Vamos terminar na hora. Pode ficar tranquilo, produção. Pode ficar tranquilo. Vamos terminar na hora sim. Então, YouTube, 3 minutos de comentário final valendo a partir de agora. Agora, o comentário final. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado aqui do Pedro Lino, transmitimos pelo YouTube Futebol Interior. O empate entre Internacional de Limeira e Ponte Preta, 1-1, a Inter saiu na frente com o Albano, 34 no primeiro tempo, a Ponte empatou o jogo com o Everton a 13 minutos do segundo tempo, num passe de trivela do nosso 10, do craque Elvis. 1 para Inter, 1 para Ponte. Os times invictos na competição, a Ponte 4 jogos, 1 vitória, 3 empates, a Inter 3 empates até aqui na competição. Vou perguntar primeiro aqui pro meu comentarista Pedro Lino. Resultado justo, Pedro Lino? Resultado justo, Corsato. As duas equipes no segundo tempo procuraram a chance de gol, né? No primeiro tempo foi meio apagado, a Inter foi lá, fez o gol, a Ponte fez boas mudanças com o Alberto Valentim. Merecido o empate. Sábado chuvoso lá em Limeira, e gostei bastante do Alberto Valentim, que fez belas mudanças no time da Ponte. Primeiro tempo o jogo foi mais da Inter, segundo tempo o jogo foi mais da Ponte Preta, né? Sim, o Elvis entrou no segundo tempo e deu outra cara pra Ponte Preta, e empate merecidíssimo. Legal. Os melhores em campo da Ponte Preta, 2 destaques aí por gentileza, Pedro Lino, na sua opinião? O Elvis, né, que entrou já dando aquele passe, belíssimo passe pro Everton Brito, e o Everton Brito que foi o autor do gol. Ponte Preta volta a campo agora, quarta-feira, só contra o Corinthians, majestoso, que deve estar abarrotado. 19h45 com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Já a Inter de Limeira contra o Noroeste em Bauru, na quarta-feira. Comentário final. Muito bem, 3 minutos cravados. 18h43 agora. Agora 18h43. Ô Pedro Lino, tá aí com a tela do Placar ao Vivo Futebol Interior aberto aí pra gente dar uma passadinha na Série A1 do Campeonato Paulista, ou você quer que eu vou daqui? O que você prefere? O Campeonato Paulista está aberto aqui. Então Carlos vai. Então você fala os jogos e eu vou trazer a classificação. Pode ser? Ou você quer fazer o contrário? Pode ser. Vamos lá então. A Ponte empatou com a Inter de Limeira por 1-1, né? No Major Levi Sobrinho. O Água Santa venceu o Red Bull Bragantino por 3-0 no Distrital de Namar. O Santos vai empatando em 0-0 com o Velo Clube no Benitão. Mais tarde, às 8h30, com transmissão aqui do Portal Futebol Interior, Palmeiras e Novo Horizontino. A Rádio Amizade de Novo Horizonte transmite esse jogo.
Amanhã, domingo, dia 26, às 4 horas da tarde, no Maião, Mirassol e Portuguesa. Às 18h30, um pouco mais tarde, Botafogo de Ribeirão Preto e São Bernardo no Santa Cruz. Amanhã, o clássico, o grande clássico no Morumbis. São Paulo e Corinthians também às 18h30, mais conhecido como 6h30 da tarde. E amanhã, o jogo que fecha a rodada, Guarani e Noroeste, às 8h30 da noite, no Brinco de Ouro, com transmissão aqui do Portal Futebol Interior, com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques. Agora a classificação, então, começar aqui com o grupo A, que é o grupo da Inter de Limeira. Corinthians líder, 9 pontos em 3 jogos. Mirassol, segundo colocado, 6 pontos em 3 jogos. A Inter subiu um pouquinho agora, vai para a terceira colocação, né? Tem 3 pontos em 3 jogos. O Botafogo é o quarto colocado, 2 pontos, 3 partidas, o time do Botafogo já, tá? Então a Inter é a terceira colocada, o Botafogo quarto colocado com 2 pontos. No grupo B, o Santos lidera 5 pontos com esse empate, né? O Santos vai empatando com o Velo Clube e vai liderando. O Guarani era líder até o início da rodada. O Guarani na segunda posição com 4. E o Bragantino, hein, velho? Olha a campanha do Bragantino. 4 jogos, 3 derrotas, 1 vitória. Bragantino que tem como técnico Fernando Seabra, que treinou o Cruzeiro no ano passado. Não sei não, hein? Não sei não, Bragantino, hein? A Portuguesa é a quarta colocada com 2 pontos. Esse resultado do Água Santa, nesse momento, vamos pensar aqui agora em classificação, né? Pro Guarani foi ótimo, né? O Guarani segue na vice-liderança. Ele era líder e ainda está na vice-liderança. O Santos jogando com 5 pontos. O Guarani tem 4. O Guarani joga amanhã contra o Noroeste. O grupo C tem o adversário do Guarani amanhã, o Noroeste, o Norusca como líder, 5 pontos em 3 jogos. São Paulo é o segundo, 4 pontos em 2 jogos, tem um jogo a menos. O Água Santa agora é o terceiro colocado, em 4 jogos, 3 pontos, a primeira vitória do Água Santa. E o Novo Horizontino, que joga daqui a pouco contra o Palmeiras. Novo Horizontino também, campanha ruim, hein, do time de Novo Horizonte. Quarto colocado, 2 pontos em 3 jogos, 1 vitória e 2 empates. Já o grupo D é o grupo da Ponte. Tem Palmeiras, líder, 7 pontos em 3 jogos. São Bernardo, segundo colocado, 6 pontos em 3 jogos. A Ponte também tem 6 pontos, só que a Ponte tem 4 jogos, né? E o Velo Clube tá somando o primeiro pontinho dele nesse empate contra o Santos em 0-0. Aqui, para a Ponte Preta ganhar uma posição, ela precisa que o São Bernardo perca o seu jogo. Por quê? Porque hoje São Bernardo tem 6 pontos contra 6 da Ponte. A Ponte, obviamente, né, no primeiro critério de desempate, que é o saldo de gol, tá empatado. 1 São Bernardo, 1 Ponte. Aí vai para o segundo critério de desempate, que é o número de vitórias. No número de vitórias, o São Bernardo tem 2 vitórias e a Ponte Preta só tem 1. Aí você vai falar, pô, mas então como é que a Ponte vai passar se a Ponte só tem 1 vitória? O primeiro critério de desempate, como eu disse, é... Não, peraí, o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. Isso, número de vitórias. Tô falando bobagem desde o segundo tempo aqui. Então, não existe possibilidade da Ponte somar a segunda colocação, tá? Porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias e a Ponte só tem 1 vitória contra 2 do São Bernardo. Então esquece, tá? O São Bernardo, ele tá na frente da Ponte pelo número de vitórias nesse momento. 2 vitórias contra 1 da Ponte Preta, então a Ponte continua ali na terceira colocação. Por enquanto, né, estariam classificados. É claro que é só o começo, mas Corinthians e Mirassol, Santos e Guarani, Noroeste e São Paulo, Palmeiras e Noroeste. Rebaixados. Vamos lá, aí eu vou precisar dar uma olhada aqui. O Velo Clube com 1 é certeza. E aí agora vamos ver com 2 pontos, né? Que aí sim agora vai aquela máxima, porque aí com 2 pontos, obviamente que não tem ninguém com 1 vitória, né? Então vamos lá. Novo Horizontino tem 2 pontos. Saldo de gol -1. A Portuguesa tem 2 pontos. Saldo de gols -2. Então aí, nesse momento, a Portuguesa estaria ali na última colocação com -2 de saldo. Novo Horizontino -1 não. O Água Santa já não tem mais 2 pontos, tem 3, então já saiu lá da degola. Então é isso, Velo Clube
e Portuguesa, os piores por enquanto nesse momento, mas a Portuguesa não jogou, o Velo Clube tá jogando, tem muita coisa para acontecer ainda. 18h49 agora. Agora eu vou pedir para que o nosso Felipe Marques coloque a vinheta do comentário final que vai pro Instagram. Agora o comentário final. Carlos Corsato. Opa, é fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, transmitimos no YouTube Futebol Interior, Internet de Limeira, Ponte Preta, meu comentarista Pedro Lino. Resultado justo, Pedro Lino. Resultado justo, primeiro tempo a Inter de Limeira dominou o jogo, o Alberto Valentim no segundo tempo fez boas alterações, o Elvis entrou muito bem, deu um belíssimo passe pro Everton Brito. Resultado justo, Ponte Preta 1, Inter de Limeira 1, Inter de Limeira 1, Ponte Preta 1. Ponte Preta que volta a campo na quarta-feira contra o Corinthians, 19h45, no Majestoso. A Inter joga na quarta contra o Noroeste, em Bauru. Comentário final. Muito bem, 18 horas mais 50 minutos, 18h50. Bom, tem bola rolando, o Campeonato Paulista, e às 8h30 da noite a bola vai rolar para Palmeiras e Novo Horizonte nesse jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Você que está com a gente na Valinhos FM, vamos colocar o pré-jogo até às 8 horas da noite de Palmeiras e Novo Horizontino. Vai ficar só como esquenta, tá? E aí você vai pro canal de áudio da Rádio Futebol Interior para curtir esse jogo em parceria com a Rádio Amizade. Amanhã, 4 da tarde, tem Portuguesa e Mirassol, hein? Com o pessoal da TS Web Rádio. E depois, 8h30 da noite, a bola vai rolar para Guarani Noroeste, Lucas de Souza e Albert Cavalcante. Agora, vamos com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Transmitimos aqui na Valinhos FM nos canais Futebol Interior, Internacional de Limeira 1, Ponte Preta 1, jogo de número 42 na história entre as equipes, são 17 vitórias da Ponte, 15 empates e 10 vitórias da Inter, ou 10 derrotas da Macaca, 56 gols para a Ponte, 44 gols para a equipe da Internacional de Limeira. O Everton Brito, portanto, nesse confronto, ele marca o gol de número 100 do confronto. Porque 56 com 44, né? O gol de número 100 do confronto nos pés do Everton Brito. 100 o número, né, que fez o Elvis, né, no jogo contra a Portuguesa. Hoje, jogo de número 101, o Elvis quem deu assistência para o gol da Ponte. A Ponte de Diogo Silva no gol, Maguinho depois Pacheco, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Dudu depois o Danley, Emerson depois Castro, Léo Oliveira, Pedro Vilhena depois o Elvis, Serginho depois Jean Dias, Jean Dias depois o Everton Brito. No time da Ponte Preta, Alberto Valentim, o treinador. A Inter de Limeira de André Luiz no gol, Felipe Albuquerque, Gui Mariano, Roberto e Léo Kovic, Eduardo Porto, Ibali, Albano e Marlon, Rafael Silva e Juan Tavares. Entraram na Internacional o Alexandro, o Juan, o Pablo, o Bernardo e também o JP Galvão. Na Ponte eu poderia ter feito isso, né? Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur e Danilo Barcelos, Dudu, Emerson, Léo Oliveira, Pedro Vilhena, Serginho e Jean Dias. Entraram Pacheco, Castro, Elvis, Everton Brito e Danley no time da Ponte. A Internacional de Limeira comandada pelo Felipe Conceição. Albano marcou a 34 do primeiro tempo, 1-0 para a Inter, um chute de fora da área da meia direita. Everton Brito empatou para a Ponte a 13 do segundo tempo, numa assistência do Elvis a 34 do primeiro tempo. O público total, 3.282 para uma renda de R$ 78.710. Fim de jogo em Limeira. Transmitimos, portanto, Ponte Preta 1, Internacional de Limeira também 1. Ponte Preta e Inter empataram no estádio Major José Levi Sobrinho. Ficha técnica do jogo. 18h53 e meio, fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Hora da Macaca. Ô, Pedro Lino, foi um prazer, viu, rapaz, inenarrável
transmitir esse jogo ao seu lado, ao lado do Felipe Marques. Quero o seu destaque final na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Pedro Lino. Prazer é todo meu, Carlos Corsato. Sempre bom estar do seu lado aqui fazendo transmissões de futebol. Meu destaque final é que a Ponte Preta volta a campo na próxima quarta-feira, às 7h45 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Pega logo de cara o Corinthians, o timão do povo, que joga amanhã contra o São Paulo no Clássico, né? E a Ponte Preta tá no grupo D, tá na terceira colocação com 6 pontos. O grupo D que tem o Palmeiras com 7 pontos ganhos. Em segundo colocado, o São Bernardo, que tá com 6. A Ponte Preta em terceiro também com 6, só que o São Bernardo tá jogando. Em quarto colocado, o Velo Clube com 1 ponto ganho. O Velo Clube tá jogando contra o Santos. Certo, quem mais, Pedro Lino? Podemos dar tchau pra você, não? Podemos dar tchau. Então tá, um abraço pra você, Pedro Lino. Até quarta-feira na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior pra Ponte Preta e Corinthians. Valeu, tchau. Abraço, valeu, tchau. E lembrando que amanhã, Corsato, às 8h30 da noite tem Guarani Noroeste de Bauru, com Lucas de Souza, Albert Cavalcante e Felipe Marques aqui nos canais Portal Futebol Interior. Tamo junto. Beleza, valeu. Esse Pedro Lino, que foi repórter, comentarista, ficou no Placar ao Vivo Futebol Interior também aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Lembrando que segunda-feira eu vou estar no YouTube Hora da Macaca, tá bom? YouTube Hora da Macaca, com a Hora da Macaca comigo e com o Marcelo já coradinho, depois desta pequena férias no litoral norte do interior de São Paulo, o grande Marcelo Corsato. Vou aproveitar essa ficha, essa trilha aí do Felipe Marques, né? Pra, no finalzinho aqui, mandar um abraço para você que ficou comigo aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Você que se inscreveu também no nosso YouTube. Muito obrigado, viu, por estar conosco aqui. O Carlos Lemos Matozinho tá com a gente aqui. Valentim poderia ter forçado um pouco mais o time no final para podermos pontuar mais. Irão fazer falta esses pontos, diz o Gorila Raiz. Primeiro critério é o número de vitórias. Isso, Roberto César. Primeiro critério é o número de vitórias, depois o saldo de gols. Eu entendia que era saldo de gols e depois o número de vitórias. Mas não, o primeiro critério, número de vitórias. Podíamos ter ganho esse jogo para compensar o empate com sabor de derrota para a Portuguesa. Roberto César Santos. Esse Dudu é pior que o Emerson do Chapéu. Ainda bem que é só pro Paulista. Fraco. O Marco Lourenço, falei aqui do chileno, né? Respondi aqui a sua pergunta, obrigado. Silvio Seiko, pela expectativa criada, o Dudu ainda não encaixou. Valeu. O Carlos Lemos Matozinho está dizendo que São Paulo e Guarani vão empatar 1-1. Tá bom então, vamos acabar com a invencibilidade do Corinthians. Vitória da Ponte na quarta-feira. Ponte Preta sendo Ponte Preta. Valeu! Em nome de Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas ou peça pelo WhatsApp 997883821. Salva uma vez só esse contato, 997883821 e pronto. É só pedir a sua pizza. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. futebolinterior.com.br e também conosco a Hora da Macaca. Bom, lembrando, deixa eu dar um toque aí para você que gosta da Série A4 do Campeonato Paulista. Amanhã tem já pela manhã, né? Série A4 do Campeonato Paulista, tem o time do União Agrícola Barbarense em campo. Pois é, 10 da manhã, hein? União Agrícola Barbarense em campo e a Rádio Futebol Interior vai transmitir esse jogo do União Agrícola Barbarense, tá bom? O União Agrícola Barbarense, só vou pegar aqui os jogos certinho, né? Entra em campo às 10 horas da manhã contra o Nacional da capital, hein? Olha que jogo legal também. E eu vou estar nessa transmissão junto com o Zé Flávio Escavaza. Estaremos lá na querida Luzes da Ribalta M1360 a partir das 8 horas da manhã. Vou comandar a abertura do jogo. Vou falar das 8 da manhã às 9h30. Amanhã, a partir das 8 da manhã, na Luzes AM 1360, aqui
com os canais Futebol Interior, tá bom? Faço o convite para você acompanhar a gente amanhã também. Na sequência, jornada esportiva para Palmeiras e Novo Horizontino. Agora sim, viu, Felipe? Eu enrolei aqui pra gente fechar lá na radinha também, às 7 horas da noite, lá na Valinhos FM, tá bom? Muito obrigado, você que ficou conosco em 87.9 também aqui no YouTube Futebol Interior, junto com o Pedro Lino nas reportagens e o Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior. Na Valinhos FM, a presidência do Wagner Faneco, equipe técnica com a Mayla Siqueira, o Felipe Carvalho e também o Ronaldo, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, em nome de todos. Eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Um grande abraço, um abraço do tamanho do Majestoso para você. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Excelente final de semana. Se cuida. Tchau, tchau, tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.